Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 321, Resposta de Tsunade. Quarto Hokage. Por que Jiraiya não tenta? Takuya abafou um bocejo, acenando para ele com um suspiro. Não tenho dormido bem ultimamente. O acampamento é sempre muito barulhento, então não consigo nem dormir mais. Se você realmente quisesse uma manhã preguiçosa, duvido que Orochimaru lhe daria trabalho por isso, Tsunade respondeu com um sorriso. Você causou tanto caos na vila oculta da névoa, ele estaria inclinado a lhe dar alguma margem de manobra por um trabalho bem feito. Dormir? Quem me dera. Takuya balançou a cabeça, pensando em como as coisas tinham sido no acampamento. A tenda do nosso time foi montada perto da área dos Uchiha, e aqueles caras começam seus treinos e patrulhas ao raiar do dia. Como as funções policiais haviam mudado, e sem nenhuma pressão explícita sobre os Uchiha, Orochimaru havia designado as funções de patrulha interna do acampamento para Fugaku Uchiha. Com a dedicação do clã Uchiha, eles acordavam ao amanhecer e ficavam vigilantes até tarde da noite. Takuya ficou surpreso que eles não tivessem caído de exaustão. Tsunade riu, imaginando. Você deveria estar feliz por estar ao lado do Uchiha. Se você tivesse sido colocado pelos Hyuga, não teria dormido um minuto a noite toda. Takuya só conseguia balançar a cabeça. Os Uchiha administravam o acampamento interno enquanto os Hyuga cuidavam dos perímetros, já que o Byakugan era muito melhor para a vigilância de longa distância do que o Sharingan. Se ele estivesse posicionado perto do clã Hyuga, ele não teria escolha a não ser protestar para Orochimaru. A propósito, Takuya, lembrando-se do pedido de Jiraiya, largou seu espeto de churrasco e acenou para Kushina, sinalizando para ela fechar a porta e pendurar uma placa de não perturbe. Kushina rapidamente se levantou e fez o que ele pediu, enquanto Tsunade levantou uma sobrancelha. Takuya devia ter algo sério para discutir. Após uma breve hesitação, ela colocou sua bebida na mesa, decidindo que precisaria de uma cabeça limpa para pensar sobre isso. Depois que ele confirmou que não havia ninguém suspeito por perto, Takuya começou. Jiraiya veio até mim com uma preocupação. Ele acredita que Orochimaru está se tornando um problema, e possivelmente o terceiro Hokage também. Ele está preocupado que se as coisas continuarem como estão, a vila seguirá por um caminho mais sombrio. Então, ele me pediu para ver se você consideraria se tornar o quarto Hokage. O quarto. Kushina olhou para Tsunade com surpresa. Tsunade quase engasgou com sua bebida, tossindo e batendo no peito para recuperar o fôlego antes de dar a Takuya um olhar exasperado. Ele está falando sério? Por que ele mesmo não corre? Tornar-se Hokage? Tsunade nem sequer tinha energia para seu posto atual como chefe do departamento de logística. Ser Hokage tornaria quase impossível dormir uma noite inteira. Espere um minuto. O que está acontecendo com Orochimaru? Ela perguntou de repente, entendendo o ponto principal. Ele fez parceria com Danzo, Takuya explicou, e eles começaram a afastar o Sênior Sakumo. Diga-me, como é esse som? A parceria entre Orochimaru e Danzo não era segredo, todos sabiam, embora poucos a reconhecessem abertamente. Afinal, com quem Orochimaru se associava era problema dele, nem mesmo o terceiro Hokage podia intervir nisso. Jiraiya está preocupado que Orochimaru possa se tornar Hokage? Tsunade franziu a testa tentando juntar as peças. Mas isso não parece com Jiraiya. Normalmente, ele não se importaria se fosse Orochimaru, Danzo ou até mesmo eu me tornando Hokage, contanto que a vila estivesse segura. Se ele está perguntando isso, tem que haver algo mais. Takuya assentiu. Eles estão rastreando suprimentos desaparecidos, ele insinuou, observando Tsunade cuidadosamente. A aliança entre Orochimaru e Danzo não incomodou muito Takuya, mas ele não se opôs a adicionar um pouco de pressão sobre Danzo. Afinal, se Danzo conseguisse acumular Sharingan em segredo, não havia como dizer o que ele faria em seguida. Enquanto Tsunade se recuperava de sua leve embriaguez, sua mente começou a conectar os pontos. O desvio constante de recursos de Danzo não era meramente para exibição. Fazia sentido que ele estivesse apoiando algumas das pesquisas de Orochimaru. Esse tipo de aliança significava que ambos tinham interesses e motivações claros. Orochimaru buscava fundos, equipamentos e espécimes, enquanto Danzo estava interessado nos resultados e habilidades que vinham desses experimentos. Então, ele está apoiando a pesquisa de Orochimaru com todos esses suprimentos? A expressão de Tsunade ficou séria. Vou dar uma olhada nisso, mas quanto ao negócio do quarto Hokage, diga a Jiraiya que ele pode lutar por isso sozinho se ele se importa tanto assim. Não conte comigo. Takuya não conseguiu evitar sorrir. Ele imaginou que Tsunade se sentiria assim, mas Jiraiya insistiu em fazer um esforço. E agora, era seu trabalho reportar de volta. Você realmente não quer ser a quarta Tsunade? Kushina perguntou com uma pitada de excitação na voz. Se Tsunade se tornasse Hokage, talvez ela finalmente pudesse sair da vila. As políticas frequentemente giravam em torno das pessoas que as aplicavam. Era a regra estrita do terceiro Hokage manter os Jinchuriki dentro dos limites da vila. Com o novo Hokage, ela poderia ter mais liberdade. Nem pense nisso, disse Tsunade, brincando de empurrar o rosto de Kushina para trás. Você acha que só porque eu me tornei Hokage, você teria passe livre para deixar a vila? Bem, se não posso sair livremente, pelo menos posso fazer algumas missões lá fora, certo? Kushina murmurou, parecendo esperançosa. Tsunade se viu concordando. Isso parece razoável. Espera, o que estou dizendo? Ela olhou feio para Kushina. Eu nunca disse que queria ser Hokage. A ideia em si é absurda. Agora mesmo, você praticamente concordou com isso, Tsunade provocou Kushina. Isso foi um deslize. Não distorça minhas palavras. Tsunade bufou.
Bem, em todo caso, disse Kushina com um olhar determinado, se eu não puder sair até o final deste ano, eu mesma sairei escondida. Você, Tsunade, olhou feio, seu peito arfando em frustração. Por mais forte que Kushina fosse, se ela realmente quisesse ir embora, seria quase impossível mantê-la contida. Afinal, nenhuma quantidade de segurança é infalível. Você não vai dizer nada sobre isso? Tsunade chutou a perna de Takuya por baixo da mesa. Takuya apenas riu, sério? Sair de vez em quando pode fazer bem a ela. Qualquer um ficaria louco se ficasse preso em um lugar por muito tempo. Tsunade ficou em silêncio, mas depois que terminaram de comer e acompanharam Kushina para casa, Takuya voltou para casa, apenas para encontrar Tsunade esparramada em seu sofá, com o cheiro de sake persistente. Quando ele entrou, ela se sentou, ainda embriagada, mas com a mente suficientemente lúcida. Só não me diga que você também está aqui para me convencer a competir com Orochimaru pela posição de quarto Hokage. Capítulo 322. Até um gênio precisa de reflexão. Takuya pegou uma garrafa de água da geladeira, tomou alguns goles e murmurou irritado. Diga quem. Não importa para mim quem se tornará o quarto Hokage. Bem, isso é um alívio, disse Tsunade, espreguiçando-se no sofá enquanto se virava, puxando um travesseiro sobre a cabeça e adormecendo. Takuya revirou os olhos, mas deixou para lá. 2 dias depois, Minato e Navaki retornaram à vila com os mesmos resultados. Nenhum sinal dos membros restantes dos 7 espadachins ninja da névoa. Eles encontraram alguns rastros ao longo do caminho, mas eram velhos demais para serem rastreados efetivamente. O inimigo já havia deixado a Terra do Fogo, o que significava que sua missão estava completa. Orochimaru não havia ordenado que capturassem os alvos, apenas para garantir que estivessem fora do país. Minato, rápido como sempre, voou para o oeste da Terra do Fogo para buscar Navaki antes de retornarem juntos para a vila. Tudo isso por nada. Passamos 2 dias perseguindo fantasmas, reclamou Navaki quando eles se encontraram novamente. Orochimaru-sensei deveria ter atribuído isso a alguém da Anbu. Esse era o trabalho deles, não nosso. Ele resmungou. Takuya conteve uma risada, murmurando para si mesmo, ele provavelmente está preocupado que a Anbu se mate tentando capturar os alvos. Ele se virou para os dois. Já que estamos de volta à vila, tirem 2 dias para descansar antes de retornar ao acampamento. Se houver algo que vocês precisem cuidar, agora é a hora. Minato, por exemplo, se você quiser ver seu amiguinho Uzumaki, vocês têm 2 dias. Tosse, tosse. O rosto de Minato ficou vermelho, e ele desviou os olhos, claramente envergonhado. Olha, ele cora. Navaki provocou-o embora não tenha insistido muito, sabendo que Minato poderia facilmente retaliar se provocado. Eu não tenho nada para lhe dar. Vou apenas descansar por 2 dias. Não aguento todo o barulho daqueles Uchiha no acampamento, ele murmurou enquanto saía. Os 3 logo se separaram. Minato foi cuidar de seus assuntos urgentes, Navaki voltou para casa para um bom descanso e Takuya, não tendo nada urgente para fazer, foi até a margem do rio onde costumava treinar. Mas, para sua surpresa, ele descobriu que não estava vazio. Nas sombras da floresta, uma pequena figura se movia como um leopardo veloz, saltando de árvore em árvore e atirando kunai com precisão notável. Cada uma atingia seu alvo oculto com um baque forte e satisfatório. Após pousar no chão, ele sacou uma espada quase tão alta quanto ele e começou a praticar cortes contra um boneco de madeira resistente. É aquele, Kakashi. Takuya observou com interesse enquanto Kakashi continuava seu treinamento. Pelo jeito, ele estava nisso há um tempo. Alvos e bonecos de treino estavam espalhados, crivados de kunai. E os postes de madeira estavam completamente desgastados pelos golpes de lâmina. Após uma intensa explosão de atividade, Kakashi parou para recuperar o fôlego, exalando pesadamente. Seu rosto estava escondido atrás de uma máscara, então Takuya não conseguia dizer sua expressão, mas o garoto parecia exausto. Não é um treinamento ruim, mas você está segurando muita força, Takuya finalmente disse da árvore onde estava observando. Quem está aí? O pequeno corpo de Kakashi ficou tenso, suas mãos indo para sua espada enquanto ele olhava para cima surpreso. O reconhecimento apareceu em seus olhos arregalados quando ele viu quem era. Takuya-senpai. Takuya pulou da árvore, dando uma bagunçada no cabelo prateado de Kakashi. Nada mal, garoto. Para sua idade, você tem habilidades que envergonham os outros, os mais velhos também. Mas por que você está treinando aqui, de todos os lugares? Kakashi desviou o olhar, seu cabelo bagunçado agora ainda mais bagunçado. Ele resistiu à vontade de revirar os olhos, mas manteve a educação. Ouvi do meu pai que era aqui que você treinava com seus companheiros de equipe. E como os campos de treinamento são muito lotados e nosso quintal é muito pequeno. Espero não estar me intrometendo. Como de costume, o garoto era todo disciplina e boas maneiras, um reflexo de seu pai, Sakuma Taki. Takuya riu. A vila é dona deste lugar, não eu. Qualquer um é bem-vindo para treinar aqui, incluindo você. Kakashi piscou para ele. Você não deveria estar na linha de frente? Como? Fui chamado de volta para uma missão especial. Voltarei ao acampamento em alguns dias, a luta começou de novo. Então não posso ficar muito tempo, Takuya respondeu enquanto se sentava de pernas cruzadas, gesticulando para que Kakashi relaxasse e se juntasse a ele. Kakashi obedeceu, mas o garoto quieto de sempre de repente encontrou sua voz. Takuya-senpai, você disse que meu estilo de treinamento estava errado? Takuya olhou para as mãos calejadas de Kakashi e levou um momento para reunir seus pensamentos antes de responder. O estilo Kenjutsu do clã Ataque gira em torno de Iaido, ou técnicas de desenho, certo? E seu pai praticamente o dominou. Mas notei que você está segurando um pouco do seu poder. Por que isso? Eu. Não responda ainda. Pense bem, Takuya aconselhou. Se você quer ser um grande shinobi como seu pai, você precisa aprender a refletir sobre suas ações. Ele deu outro tapinha afetuoso na cabeça de Kakashi. Reserve um tempo após cada sessão de treinamento para pensar sobre ela, rever o que foi bem e fazer algumas anotações.
Se você persistir, evitará muitas voltas erradas no futuro. Sim, senhor. Kakashi assentiu, olhando para baixo pensativamente. Takuya riu. Não leve isso tão a sério. Eu não sou seu professor, apenas alguém que por acaso te pegou no treinamento. Mas o conselho tocou Kakashi. Refletir após cada sessão de treinamento? Takuya podia ver as rodas girando na mente do jovem garoto. Kakashi era um talento natural. Com a disciplina certa, ele tinha o potencial de seguir os passos do pai e talvez até superá-lo. Na história original, o curso de Kakashi havia mudado quando ele se afastou do Kenjutsu de seu clã para se apoiar no Sharingan. A escolha melhorou seu poder, mas limitou seu potencial a longo prazo, restringindo seu crescimento. Capítulo 323. Perder o foco na batalha é suicídio. Isso lhe rendeu o apelido de Kakashi, o faz-tudo, habilidoso em tudo, mas mestre em nada. Considere um exemplo direto. Em uma missão onde Kakashi liderou Naruto, Sakura e Sasuke, ele lutou contra Zabuza, um formidável espadachim da névoa. Mas Takuya tinha certeza de que se Sakuma Taki enfrentasse Zabuza, a batalha terminaria em 5 golpes ou menos. A cabeça de Zabuza certamente rolaria. Tenho experimentado outros tipos de treinamento, Kakashi finalmente admitiu após uma longa pausa, explicando sua tendência a se conter no treinamento. Não seja ridículo, Takuya respondeu, seu tom brusco. O poder de ninguém surge sem limites de uma só vez. Olhe para seu pai. Ele aprimorou suas habilidades com a lâmina dia após dia durante anos, e através disso, ele alcançou alturas que poucos podem sequer sonhar. Claro, talento importa, mas trabalho duro e direção são igualmente essenciais. Sim, obrigado pela orientação, senpai. Kakashi assentiu com um olhar sério, embora ainda estivesse claramente processando as palavras de Takuya. Vendo a expressão confusa de Kakashi, Takuya continuou, deixe-me colocar desta forma, pegue a esgrima do clã Ataque e compare com o estilo dos Uchiha. Há uma grande diferença entre os dois. Os ancestrais do clã Ataque eram samurais, então eles construíram seu estilo em torno do Iaido, focado em golpes únicos e letais. Os Uchiha, por outro lado, sempre foram ninjas, então sua esgrima é muito mais versátil, ele explicou. No Iaido, a essência está na velocidade e no poder de matar. Entendeu? Eu acho que sim, Kakashi respondeu, seus olhos brilhando com entendimento. Ele pausou, considerando mais. Então, me segurando quando treino, isso é errado? Sim e não, Takuya respondeu, balançando a cabeça com um leve sorriso. Você está fazendo isso por causa da influência do seu pai, certo? Sim, Kakashi respondeu com perfeita honestidade. Bem, garoto, algumas coisas não podem ser aprendidas apenas com palavras. Elas precisam de muita prática real para se fixarem. Seu pai se segura porque chegou a um nível em que pode se dar ao luxo de conservar sua energia. Mas você deveria se concentrar em tornar seus golpes mais rápidos, mais fortes e mais letais. Ele sacou a espada do trovão e a segurou, gesticulando para que Kakashi se preparasse. Ele, vai treinar comigo? O rosto de Kakashi se iluminou em surpresa, as mãos tremendo levemente enquanto ele segurava sua lâmina. Para ele, isso era um sonho se tornando realidade. Desde que Takuya o rejeitou como aluno, Kakashi imaginou que qualquer orientação de seu herói era uma esperança quase impossível. As ações de Takuya falavam por si. Ele não se incomodava em dar atenção a ninguém de quem não fosse próximo. Perdido em pensamentos, Kakashi de repente estremeceu quando sua espada escorregou de sua mão, sentindo uma dor aguda em seu pulso. Garoto, perder o foco na batalha é o mesmo que entregar sua vida ao inimigo. A voz de Takuya era severa, suas palavras pontuadas por um golpe da parte plana de sua lâmina. Desculpas, senpai. Kakashi gaguejou com o rosto vermelho enquanto rapidamente recuperava sua espada, estremecendo enquanto a dor em sua mão latejava. Mas ele não teve tempo de se recuperar. Takuya já tinha a espada do trovão apontada para ele. Vamos, me mostre o que você tem. Vamos ver se você é realmente digno do título de gênio da vila, Takuya disse, sua postura relaxada enquanto esperava. Determinado, Kakashi se moveu para uma posição de prontidão, segurando sua espada firmemente com ambas as mãos, apesar do desconforto. Acredite em si mesmo, Kakashi, ele pensou, estreitando os olhos enquanto se lançava para frente, balançando com toda a sua força. Clang! Takuya defendeu o golpe facilmente, sacudindo o pulso para dar outra ferroada na mão de Kakashi. Sua velocidade é decente, mas onde está o poder? Venha para mim como se quisesse dizer isso. A dor irrompeu novamente, mas Kakashi cerrou os dentes, recusando-se a deixar seu aperto escorregar enquanto lançava outro ataque. Novamente Takuya desviou o golpe sem esforço e desferiu um golpe no braço de Kakashi dessa vez. Ainda não é o suficiente. Tente novamente. Repetidamente Kakashi atacou, seu foco se intensificando a cada golpe. Ele logo perdeu a conta de quantas vezes ele se lançou para frente, ou quantas vezes a lâmina de Takuya o atingiu. Suas mãos tremiam, e seu aperto mal segurava, mas ele continuou, sem querer desistir. Takuya olhou para o jovem garoto com admiração, notando a determinação em sua postura. Se ao menos Navaki tivesse esse nível de persistência, ele não lutaria tanto com Taijutsu e Kenjutsu. Com um golpe final, Takuya desviou o golpe de Kakashi e deu um passo para trás. Você chegou ao seu limite. Mais um pouco e você vai se machucar. Vá para o hospital, suas mãos não vão nem conseguir segurar os hachis amanhã se você não tratá-las. Ele pendurou a espada do trovão no ombro, com um sorriso satisfeito no rosto enquanto se afastava, cantarolando uma melodia. Exausto, Kakashi o observou ir, lutando para levantar sua espada. Com as mãos tremendo, ele lentamente fez seu caminho para o hospital. De volta à casa dos ataques, Sakumo preparou o jantar, lançando um olhar preocupado para seu filho enquanto ele entrava machucado e enfaixado. Parece que você treinou mais do que o normal. Venha, sente-se. Vamos comer.
Sim, pai, respondeu Kakashi, tentando levantar seus hashis, mas percebendo que suas mãos não cooperavam. Sakuma hesitou quando notou as bandagens e o leve cheiro de pomada médica nos braços do filho. Deixando seus próprios hashis de lado, ele voltou para a cozinha e trouxe um garfo e uma colher. Uma briga? Ele perguntou calmamente. Kakashi balançou a cabeça, um pouco envergonhado ao aceitar os utensílios. Não exatamente. Eu encontrei Senpai, e ele decidiu me dar algumas dicas. Então Takuya fez isso, pensou Sakumo, com um sorriso puxando seus lábios. Embora ele pudesse ter pegado um pouco mais leve com ele. Capítulo 324. Entrando no modo de guerra. Após o jantar, Sakuma afagou afetuosamente a cabeça do filho, sorrindo enquanto dizia, Takuya está certo. Comparado aos Uchiha, a esgrima do nosso clã Ataque é mais refinada e enraizada nas tradições samurais, focando em precisão e técnicas de saque rápido. Já que você recebeu orientação, continue trabalhando duro e fique mais forte. O que ele não disse a Kakashi foi que, diferentemente dos clãs Senju ou Uchiha, com suas longas histórias ninjas, a esgrima do clã Ataque era uma arte exigente, que exigia tempo e esforços significativos para ser dominada. No entanto, ele não pôde deixar de se perguntar se Kakashi se sairia bem na escola nesse ritmo. O plano inicial de Sakumo era matriculá-lo na Academia Ninja este ano, mas considerando as habilidades de Kakashi, ele já estava em um nível em que nem mesmo genin regular seria páreo para ele. Kakashi se encaixaria? Ele só esperava que Kakashi não se envolvesse em muitas brigas. Uma risada escapou quando ele se lembrou do tempo de Takuya na escola, famoso por seus modos ousados. O outrora pequeno encrenqueiro estava realmente crescendo. Claro, Takuya estava alheio às reflexões de Sakumo. Após 2 dias de descanso na vila, ele retornou ao acampamento da linha de frente sob o olhar relutante de Kushina. A guerra agora estava completamente acesa. Seguindo ordens da vila, Yagura foi forçado a abandonar seus planos iniciais, reunindo suas forças para lançar um ataque direto ao acampamento País do Redemoinho. Konoha respondeu rapidamente, despachando reforços para evitar que o acampamento fosse dominado, forçando Yagura a redirecionar sua atenção para o acampamento costeiro e deixando o acampamento País do Redemoinho como um espinho cravado profundamente nas linhas de frente. Impossível de ignorar e desafiador de arrancar. Parece que estamos em modo de guerra total agora, observou Takuya. O mar antes limpo e aberto havia se tornado envolto em uma névoa espessa cobrindo toda a área como se algo se escondesse na névoa. No mar, até mesmo a Vila da Nuvem, conhecida por sua proeza marítima, evitou enfrentar a Vila da Névoa em águas abertas. A névoa oculta obscureceria o campo de batalha com neblina, limitando a visibilidade e embotando as habilidades sensoriais? Até mesmo os sensores tiveram suas habilidades diminuídas. Os ninjas da névoa oculta, no entanto, se moviam livremente pela névoa, enquanto seus inimigos lutavam. Dissipar a névoa era possível, mas teve um custo alto. Lutar contra a névoa oculta em mar aberto não é exatamente o ideal, Navaki murmurou enquanto olhava para as águas turvas. Lutar no mar é complicado bastante, mas nessas condições não conseguimos ver nada. E todos eles têm chakra do tipo água, o que os torna perfeitos para estar em casa lá fora. Por que mais você acha que Orochimaru quer que Yagura nos enfrente em terra? Takuya deu um tapinha no ombro de Navaki, sorrindo. Quando você lutar contra eles na névoa, você verá, sua visão e sentidos estão embotados, e isso é tudo, menos agradável. Sem a vantagem da névoa, a natureza impetuosa da Vila das Nuvens os teria levado a um conflito aberto com a névoa oculta há muito tempo. Mas no oceano, eles eram cautelosos. Vamos verificar nossa missão, sugeriu Takuya. A técnica da Vila da Névoa pode ser formidável, mas tem fraquezas. Contanto que não lutemos contra eles no mar, não seremos muito restringidos. Ao contrário de outras vilas, a diversidade de ninjas de Konoha significava que eles podiam se adaptar às táticas da Vila da Névoa, evitando a restrição sentida pela Vila da Nuvem. Orochimaru, no entanto, parecia decidido a encerrar essa guerra rapidamente, garantindo prestígio e elogios militares. Arrastá-la para fora teria sido a favor de Konoha, já que Konoha poderia suportar um conflito prolongado, enquanto a Vila da Névoa não. A Vila da Névoa, como uma versão litorânea da Vila da Areia, não tinha a resistência de Konoha. Cercados por água por todos os lados, eles lutavam para obter suprimentos se o conflito se arrastasse. Conforme a equipe se aproximava do acampamento, a patrulha os avistou. Cada esquadrão de patrulha incluía pelo menos um membro do clã Hyuga para manter a segurança. Obrigado a todos pelo trabalho duro, Takuya cumprimentou os guardas. Após uma breve inspeção, a equipe entrou no acampamento. A tensão de uma batalha iminente enchia o ar, um contraste gritante com a atmosfera quando eles tinham saído pela última vez. Dentro do centro de comando, apenas Orochimaru estava presente. Até mesmo seu assistente, Nara Shikaku, estava ausente. Você voltou, Orochimaru cumprimentou com um sorriso calmo, embora para Navaki e Minato, houvesse um sutil frio em sua expressão, de outra forma calorosa. Sem perder tempo, Takuya colocou o pergaminho na mesa. Nenhum vestígio encontrado. Os membros restantes dos 7 espadachins ninja provavelmente fugiram da Terra do Fogo. Assim que eles partiram, encerramos a perseguição. Obrigado pelos seus esforços. Orochimaru pegou o pergaminho, aplicando seu selo para significar a conclusão da missão. Considerando a severidade dos métodos da névoa sangrenta, duvido que aqueles que escaparam ousarão retornar. Com suas espadas perdidas, eles se tornaram um mero dreno na força da névoa oculta. Orochimaru antecipou a reação de Yagura quando soube que o pequeno genin de Konoha havia derrubado vários membros dos 7 espadachins ninja. Infelizmente, Might Dui havia sacrificado sua vida pela vitória. Sem a orientação de Dui, Gai ainda conseguiria atingir a força que tinha na linha do tempo original? Vou pedir para Shikaku registrar os detalhes da sua missão.
Por enquanto, descansem. Amanhã, terei novas tarefas para vocês três, embora vocês possam precisar se separar. Orochimaru decidiu que era hora de dividir a equipe de Takuya, atribuindo a cada membro tarefas diferentes para reduzir a carga operacional do acampamento. Takuya, Minato e Navaki não tinham objeções. Eles sempre souberam que esse dia chegaria, Konoha não os manteria como uma única unidade para sempre. A guerra apenas acelerou sua separação. De volta à tenda, Navaki não conseguiu conter sua curiosidade. O que você acha que eles vão nos fazer separadamente? Você teria que perguntar ao seu professor sobre isso, Takuya respondeu, cutucando-o. Agora vá pegar nossos suprimentos no departamento de logística. Ou você não está com fome? Vamos lá, disparou Navaki. À medida que a noite avançava, o acampamento ficava animado com o retorno de outros esquadrões de suas missões. No dia seguinte, os três retornaram ao centro de comando. Capítulo 325. Aniquilação total se possível. No dia seguinte, os três se reuniram no centro de comando. Pronto para eles, Shikaku Nara prontamente entregou um pergaminho a cada um. Orochimaru, sentado em sua cadeira, virou-se primeiro para Navaki. Navaki, ele começou. Preciso que você lidere uma pequena equipe em uma missão de interceptação crítica. Todos os detalhes da tarefa, incluindo seus companheiros de equipe, estão registrados no pergaminho. Pegue-o e localize sua equipe. Sim, sensei. Navaki assentiu, pegando o pergaminho antes de partir. Orochimaru então olhou para Minato. Minato, com sua técnica do deus voador do trovão, você está equipado para retornar ao acampamento rapidamente se necessário. Eu gostaria que você se juntasse à equipe de coleta de informações da Anbu e ajudasse a coletar informações. Sua prioridade é retransmitir quaisquer descobertas o mais rápido possível. Sim, senhor. Minato respondeu, sabendo que a Anbu o encontraria quando ele partisse. Shikaku entregou uma xícara de chá quente para Takuya, que pareceu surpreso. Ele não deveria estar recebendo uma missão? O que houve com o chá? A missão dele era sentar aqui, beber chá e conversar com Orochimaru? Como se Orochimaru tivesse tempo para isso. Percebendo a confusão de Takuya, Orochimaru deu um leve sorriso. Sua missão é diferente da de Minato e Navaki, ele explicou, espalhando um mapa detalhado sobre a mesa e apontando para uma área específica. A terra dos ursos familiar, imagino. Os olhos de Takuya se estreitaram com intriga. É uma pequena nação com uma vila shinobi peculiar. O líder de lá até se chama de Kage. Somente o Shigakuri, entre as vilas menores, ousou dar ao seu líder o título de Estrela Kage. O fato de eles terem permanecido em sua região isolada sem nenhuma ambição de expansão foi tudo o que impediu as 5 grandes nações de reagir. Se o Shigakuri tivesse demonstrado qualquer desejo de se juntar às fileiras das vilas maiores, ela teria sido esmagada. A terra dos ursos está se alinhando com a névoa oculta? Takuya especulou. Orochimaru riu. Eles não ousariam. A menos que eles estejam esperando ser varridos do mapa. Tomando um gole de chá, Orochimaru entrelaçou os dedos pensativamente. De acordo com nossas informações, um grupo de forças inimigas entrou na Terra dos Ursos alguns dias atrás. A intenção deles é se infiltrar na Terra do Fogo e nos atrapalhar por trás. Preciso que alguém entre e os intercepte. Se possível, elimine-os. Quando eles entraram? Cerca de 2 dias atrás. Orochimaru evidentemente se esforçou para reunir essa inteligência. No momento em que o inimigo cruzou, ele tomou medidas. De quantos estamos falando? E quantos posso levar? Takuya não se preocupou com os métodos de Orochimaru, apenas com os recursos à sua disposição. Se houvesse muitos inimigos, rastreá-lo sozinho seria um incômodo. Orochimaru simplesmente levantou 3 dedos, sacudindo-os levemente. 300? Takuya perguntou, levantando uma sobrancelha. Ele estava se referindo aos números de inimigos ou ao número de ninjas que Takuya poderia derrotar? Parecia mais provável que fosse a contagem inimiga. Se Takuya recebesse uma unidade ninja de 300 homens, Orochimaru não se incomodaria em enviá-lo pessoalmente. E com a força de trabalho do acampamento esticada, enviar tantos do acampamento era inviável. A estratégia da Folha se concentrava em implantar forças de elite para minimizar as baixas. Então a maioria no acampamento eram ninjas familiares experientes e fortes shinobi civis. Eles tinham o suficiente para se manterem, mas não números excedentes para tarefas de grande escala. Lá vamos nós de novo, Takuya murmurou, revirando os olhos abertamente para Orochimaru, que parecia divertido e lançou um olhar cúmplice para Takuya. Estou contando com sua compreensão, Takuya. A vila só despachou um número limitado, então realocar muitos pode atrapalhar outras missões. Poupe-me, Takuya retrucou. Você me deu a mesma fala lá na Terra da Chuva, e aqui estamos nós de novo anos depois. Orochimaru, percebendo que isso era verdade, riu brevemente. Mas a situação o colocou sob pressão. Comparado à abordagem de elite de Konoha, a Vila da Névoa havia implantado muito mais tropas. Enquanto uma força de ninjas de elite era vantajosa, números insuficientes representavam desafios. E com 2 acampamentos para a equipe de Jiraiya já havia recorrido a seus recursos. Haha, Orochimaru riu desdenhosamente, sem se incomodar com o protesto de Takuya. Embora uma grande força não seja viável, eu designarei a vocês aliados capazes para esta missão. Não se preocupem, eles valerão seu peso. Melhor segurar isso. Takuya assentiu, aceitando que não podia pedir um grande contingente. Ainda assim, ele precisava de aliados competentes. Perseguir inimigos pela Terra dos Ursos sozinho era arriscado. Takuya conseguia se virar, mas sem a velocidade de teletransporte de Minato, encurralar inimigos em fuga seria difícil. Até o terceiro Raikage teria dificuldade se toda a força inimiga decidisse fugir. Claro, Orochimaru sorriu e assentiu. Mesmo que Takuya não tivesse levantado preocupações, Orochimaru não tinha intenção de mandá-lo sozinho ou com um pequeno esquadrão. Ele queria a aniquilação completa da força inimiga, não uma derrota parcial.
Vá até a entrada do acampamento e eles o encontrarão lá. Orochimaru não revelou quem eram os companheiros de equipe de Takuya. Seu sorriso enigmático sugeria algo. Claro, o mistério, Takuya murmurou saindo do centro de comando. Depois que ele saiu, Orochimaru dispensou Shikaku e puxou um mapa pontilhado com marcadores vermelhos, rindo baixinho enquanto o estudava. Yagura, eu me pergunto como você vai responder. A névoa não pode se dar ao luxo desse tipo de desgaste. Os esquemas de Orochimaru não eram da conta de Takuya. Ele podia pegar qualquer missão regular, desde que não o colocasse em perigo desnecessariamente. Assim que ele tinha o pergaminho garantido, Takuya foi até a entrada do acampamento, confiando em Orochimaru para enviar seu time. Enquanto isso, dentro do setor Uchiha do acampamento, Fugaku Uchiha recebeu ordens para liderar um grupo de Shinobi Uchiha na missão. No entanto, para sua surpresa, ele não foi nomeado como líder da missão. Fugaku, isso é absurdo, um Uchiha protestou. Eles querem que enviemos dezenas de pessoas nossas e nem nos deixam liderar? Capítulo 326. Yagami Takuya como líder de equipe? Isso faz sentido. Enfrentar preconceito na vila é uma coisa, mas mesmo aqui, na linha de frente lutando pela vila, os Uchiha ainda são destacados, rosnou Uchiha Byakuya, claramente frustrado. Acho que Orochimaru está fazendo isso de propósito. Afinal, ele é aluno do Hokage e está fadado a ficar do lado do professor. Cuidado com suas palavras. Uchiha Fugaku olhou para ele severamente. Não fale de forma imprudente. Talvez esta seja apenas uma missão comum, e isso simplesmente significa que há alguém mais adequado para liderar desta vez. Sem mas, Fugaku interrompeu seu tom firme. Agora vá e prepare-se. Estamos saindo em 10 minutos. Sim, senhor. Embora visivelmente chateado, Byakuya não teve escolha a não ser obedecer e reunir o resto dos membros do clã. Enquanto Fugaku observava seus membros do clã se prepararem, ele não pôde deixar de suspirar. O ressentimento entre os Uchiha em relação à liderança da vila só estava crescendo. Doía-lhe pensar que mesmo aqui, arriscando suas vidas pela vila, os Uchiha ainda eram tratados com suspeita. Não muito tempo depois, os Uchiha reunidos, incluindo Mikoto, se reuniram no portão do acampamento. Fugaku simplesmente deu a ordem para sair. Não havia necessidade de discursos, os Uchiha não precisavam de palavras de encorajamento. Eles partiram do acampamento sob os olhares atentos e muitas vezes críticos dos outros. Enquanto isso, na entrada do acampamento, Takuya estava esperando sozinho por cerca de 10 minutos sem sinal de seus supostos companheiros de equipe. Frustrado, ele não conseguiu evitar murmurar para si mesmo, droga, Orochimaru. Você está brincando comigo? Como se fosse uma deixa, um agente da Anbu apareceu ao lado dele. Lorde Takuya, seus companheiros de equipe chegaram. Takuya lançou-lhe um olhar cético, sua irritação evidente, embora a expressão um pouco estranha do membro da Anbu mostrasse que ele tinha ouvido os murmúrios de Takuya. Claro, Takuya sabia que ele estava por perto. Ele tinha amaldiçoado Orochimaru de propósito, esperando que a notícia chegasse até ele. Assim que ele estava prestes a perguntar quem eram seus companheiros de equipe, Takuya avistou um grupo de shinobi em trajes roxos característicos, estampados com o brasão do clã Uchiha se aproximando. Ele se virou para Anbu com um olhar questionador, apontando para o grupo. O Anbu confirmou com um aceno de cabeça e saiu imediatamente. Você só pode estar brincando comigo, Takuya murmurou, percebendo que Orochimaru de fato havia designado a ele uma equipe de Uchiha para trabalhar. Quando chegaram à entrada, Fugaku parou, e seus membros do clã seguiram o exemplo. Parados atrás, Mikoto notou Takuya esperando perto da entrada e pareceu momentaneamente atordoado quando ele gesticulou para que ela se aproximasse. Takuya, vendo-a hesitar, pensou consigo mesmo, vamos Mikoto, não fique aí parada. Vem aqui. Ele se aproximou de Fugaku e o cumprimentou com: contarei com você nesta missão, senhor Fugaku. Fugaku, por sua vez, não esperava que Takuya fosse o líder da missão. Ele ficou tão surpreso quanto Takuya que Orochimaru os colocaria juntos. No entanto, apesar de sua surpresa, Fugaku se absteve de demonstrar qualquer descontentamento. Em vez disso, ele respeitosamente respondeu: é meu dever apoiar. Os outros Uchiha, embora inicialmente relutantes, gradualmente ajustaram suas expressões. A reputação e a força de Takuya eram bem conhecidas, e apesar de não ser um Uchiha completo, ele carregava sua linhagem através de sua mãe Mikoto. Com seus laços próximos com Mikoto e sua habilidade inegável, vê-lo como líder de sua equipe não parecia irracional. Alguém poderia até argumentar que ele era meio Uchiha, o que o tornava uma espécie de informante do clã. Um Uchiha liderando um time Uchiha? Isso faz sentido, alguns deles pensaram. Tudo bem, vamos andando, Takuya instruiu. Vou te dar os detalhes da missão ao longo do caminho. O tempo era essencial, e ele não queria desperdiçar nem mais um momento. Se demorassem muito, seus alvos poderiam conseguir cruzar para a Terra do Fogo, complicando as coisas significativamente. Entendido, disse Fugaku, levantando a mão. Todos vamos embora. Com isso, o grupo deixou o acampamento, indo rapidamente para a fronteira da Terra dos Ursos. Felizmente, eles não estavam com pressa desesperada. Contanto que chegassem à fronteira antes que o inimigo se infiltrasse na Terra do Fogo, eles estariam dentro do cronograma. A ordem da missão de Orochimaru especificava a Terra dos Ursos, indicando que seus alvos ainda não haviam cruzado a fronteira para a Terra do Fogo. Em meio-dia, eles chegaram à fronteira, e Takuya decidiu que eles deveriam descansar. Aqui, pegue um pouco, Mikoto ofereceu, entregando a Takuya uma caixa de produtos assados caseiros. Apesar das dificuldades de cozinhar no acampamento, Mikoto era uma das poucas que ainda preparava sua própria comida. Embora parecesse que apenas Takuya recebia tratamento tão especial, Takuya deu uma mordida e elogiou seu trabalho. Delicioso como sempre, Mikoto. Você realmente tem um talento especial para isso. Ela lançou-lhe um olhar cúmplice. Por favor, por mais exigente que você seja, você nunca se contentaria com menos.
Além disso, você cozinha melhor do que eu, então por que a bajulação? Takuya riu, notando o olhar de aprovação que ela lhe deu antes de também começar a comer. Nesse momento Fugaku se aproximou deles, fazendo Mikoto se levantar respeitosamente. Não há necessidade de formalidade, Fugaku assegurou-lhe, mantendo um comportamento genial. Mas Takuya não conseguiu evitar sentir-se levemente irritado. Fugaku não conseguia ver que ele estava interrompendo? Quer um pouco, Lord Fugaku? Takuya ofereceu, estendendo a caixa de guloseimas. Não, obrigado, Fugaku respondeu, acenando com a mão. Eu só tomei uma pílula de soldado. Ótimo, Takuya pensou, sem perder o ritmo enquanto guardava a caixa. A propósito, pílulas de soldado não são exatamente boas para você se você puder evitá-las, ele aconselhou, direcionando sua atenção de volta para Fugaku. Então, em que posso ajudá-lo, Lord Fugaku? Fugaku hesitou por um momento pensando, nem todo mundo tem o luxo de refeições gourmet no campo de batalha, Takuya, antes de se recompor. Campo de batalha ou não, a insistência de Takuya em manter seus padrões altos era quase admirável, embora excêntrica. Na verdade, Takuya, eu queria perguntar sobre os detalhes da missão. Claro, se for confidencial, finja que eu não estava aqui. Não é confidencial, Takuya respondeu, gesticulando para Mikoto permanecer sentada enquanto ela começava a se levantar. De acordo com a informação, um número significativo de inimigos entrou na Terra dos Ursos pelo mar. O objetivo deles é entrar na Terra do Fogo. Nosso trabalho é interceptar e eliminar o máximo possível antes que eles cheguem ao nosso território. Fugaku, ansioso por mais informações, perguntou, com quantos estamos lidando e quando eles chegaram? Capítulo 327. Entrando abertamente na Vila Ninja Estelar. Ele não queria levar dezenas de membros do clã em uma missão, apenas para que ela terminasse em fracasso, e que cada um deles fosse registrado com uma marca de missão fracassada em seus arquivos. Aproximadamente 300 deles. O inimigo se infiltrou há 2 dias, e eles estão localizados aqui. Ele pegou um pedaço de pau e desenhou um mapa grosseiro da Terra dos Ursos no chão, apontando para a área mais próxima do mar. Se formos daqui, podemos chegar rapidamente perto de algumas das ilhas pertencentes à Terra da Água. A entrada do Ninja da Névoa na Terra dos Ursos é mais fácil do que imaginávamos. Felizmente, o ritmo deles é lento. Eles parecem estar preocupados com o vazamento de informações, e seus grandes números tornam seu progresso ainda mais lento. Normalmente, depois de 2 dias, o inimigo já teria chegado às fronteiras da Terra do Fogo. Afinal, a Terra dos Ursos não é tão grande, mas fica perto do acampamento de Konoha. No entanto, os Ninja da Névoa também estão preocupados em serem detectados por Konoha, então seus movimentos são discretos. Infelizmente para eles, cada uma de suas ações está sob a vigilância de Orochimaru. Quanto a como Orochimaru conseguiu fazer isso, Takuya imaginou que deve ter sido em parte graças a Anbu e em parte por causa daquelas inúmeras cobras pequenas. Os sapos de Jiraiya e as cobras de Orochimaru eram mestres em coletar informações e rastrear movimentos inimigos. Adicione a isso as diversas cobras e sapos ao longo do litoral, e eles são praticamente inumeráveis. O inimigo não pode simplesmente olhar para uma cobra ou um sapo e presumir que é um dos truques de Orochimaru ou Jiraiya. Caso contrário, a Vila da Névoa pode muito bem largar tudo e começar a pegar sapos por todo lugar. Olhando para o mapa um tanto feio e abstrato no chão, Uchiha Fugaku ponderou por um momento. Os números de inimigos são significativos. Se eles se espalharem pela Terra dos Ursos, pode não ser fácil eliminá-los. Além disso, há também a atitude da Vila Ninja Estelar. Intimidar. Antes que ele pudesse terminar, Takuya o interrompeu. Além de interceptar o inimigo, nossa missão também visa intimidar a Vila Estrela Ninja. Se a Vila Estrela Ninja se alinhar com a Vila da Névoa, será uma desvantagem significativa para nós. Diga aos seus clãs para descansarem por 1 hora. Depois disso, entraremos na Terra dos Ursos. Não precisamos ser muito cautelosos em esconder nossos movimentos. Seria melhor se os ninjas da Vila Estrela Ninja soubessem que as forças de Konoha entraram em seu país e estão realizando uma missão. A Vila Estrela Ninja não passa de uma pequena e insignificante vila. Ainda assim, a intimidação e a ameaça devem estar presentes. Caso contrário, se eles realmente ficarem do lado da Vila da Névoa, isso não será uma grande ameaça, mas será um grande incômodo. Assim como a Vila Ninja da Grama na Terceira Guerra Mundial Ninja da série original. Eles ficaram do lado da Vila Ninja de Pedra. Não teve muito impacto em Konoha, mas foi incrivelmente irritante. Para evitar uma situação semelhante, Takuya não se importou em dar um pequeno susto na Vila Estrela Ninja. Quanto ao inimigo, seria ideal se eles pudessem ser eliminados. Se não, expulsá-lo seria o suficiente. Os ninjas da névoa não são tolos. Eles não ficarão parados esperando para serem massacrados. 1 hora depois, após o descanso terminar, Takuya liderou o grupo, caminhando com arrogância para a Terra dos Ursos. O que é isso? Não muito longe da fronteira, havia um posto de vigia da Vila Ninja Estelar. Os ninjas entediados no posto de repente notaram movimento à frente. É o inimigo, não é Konoha. Um grande número de ninjas de Konoha entraram em nosso país. Ao ver claramente, o ninja da Vila Ninja Estelar que estava no mirante começou a gritar. Cale-se. O capitão da vigia repreendeu. Não entre em pânico. Konoha não atacaria outro país ou vila sem declarar guerra primeiro, especialmente uma pequena vila ninja. Se eles estão entrando na Terra dos Ursos, é definitivamente por causa da névoa. Apenas envie a mensagem de volta para a vila. É tudo o que precisamos fazer. O capitão do posto de vigia secreto entendia bem as coisas. Nem a Vila da Névoa nem Konoha eram entidades que a Vila Ninja Estelar podia se dar ao luxo de provocar. Mesmo que as duas principais vilas ninjas transformassem a Terra dos Ursos em um campo de batalha, não havia nada que pudessem fazer para mudar isso. Eles apenas teriam que suportar. Quanto a tomar a iniciativa de revidar, bem, esqueça. Ele queria viver mais alguns anos.
Parece que fomos vistos. Uchiha Fugaku, que havia ativado seu Sharingan, olhou para o posto de vigia escondido. Takuya continuou caminhando sem se importar. Não se preocupe com isso. Estamos entrando na Terra dos Ursos abertamente para que eles saibam que estamos aqui. Dessa forma, podemos evitar mal-entendidos. Takuya não tinha interesse em intimidar as pessoas da Vila Estrela Ninja. Contanto que não criassem problemas ou os obstruíssem, ele fingiria não vê-los. Mas se eles ultrapassassem seus limites, Takuya não hesitaria em mandá-los para a Terra Pura para jogar Shoji com o Sábio dos Seis Caminhos. Continue andando. Enquanto isso, do outro lado da Terra dos Ursos, muitos ninjas da névoa se reuniram. O responsável pela missão, Ozuki Jir, franziu a testa. O líder da Vila Ninja Estelar recusou? Sim, senhor. O líder da Vila Ninja Estelar não quer que a vila seja pega na guerra e só quer se desenvolver pacificamente. Ah, Ozuki Jir não conseguiu evitar rir. Eles não querem se envolver na guerra, isso é verdade. Mas querer se desenvolver pacificamente? Sim, certo. Eles têm coragem, chamando a si mesmos de Sombra Estelar. Senhor, deveríamos. Esqueça. Não crie problemas. Nossa missão não é sobre uma pequena vila como Vila Estrela Ninja. Deixe que eles se chamem do que quiserem, mesmo que seja apenas uma vila que não tenha Jonin o suficiente para contar. A pequena Vila Ninja Estelar nunca foi uma preocupação para Ozuki Jir, contanto que a Vila Ninja Estelar não causasse problemas ou interferisse nas operações da Vila da Névoa, como informar Konoha secretamente, estaria tudo bem. Não importava se eles ficavam do lado da névoa ou não. Afinal, nem toda pequena vila era como a Vila da Chuva com um líder como Anzo. Comparado a Anzo, o chamado Sombra Estelar era uma piada. Alguma notícia do lado do gelo? Ozuki Jir estava ficando impaciente. Yagura ordenou que ele liderasse seus homens pela Terra dos Ursos e se infiltrasse na Terra do Fogo. Infiltrar era uma coisa, mas além disso, ele deveria trabalhar com os 7 espadachins ninja. Tudo bem, mas o que o frustrava era que ele estava esperando há vários dias sem nenhuma notícia dos 7 espadachins ninja. Ele não teve escolha a não ser ficar na Terra dos Ursos, enviando pessoas para tentar contatá-los. Devido ao caos no local com alguns mortos e outros fugindo, a Vila da Névoa ainda não havia recebido a notícia de que os 7 espadachins ninja estavam perdidos. Konoha também não divulgou essa informação. Isso levou a Vila da Névoa a ainda acreditar que os 7 espadachins ninja estavam à espreita na Terra do Fogo, esperando por contato. Nenhuma palavra ainda, senhor. Droga! O que esses idiotas estão fazendo? Já faz tanto tempo e ainda não há contato. Ozuki Jir começou a xingar irritado. Ele já havia passado 3 dias esperando na Terra dos Ursos, mas ainda não havia notícias dos 7 espadachins ninja, nem mesmo dos mensageiros que ele havia enviado. Era como se eles tivessem desaparecido. Eu disse isso desde o começo, esses caras não são confiáveis. Não são confiáveis. Mas Yagura, aquele pequeno idiota, simplesmente não quis ouvir. Ozuki Jir continuou reclamando, enquanto os outros trocavam olhares inquietos, virando a cabeça como se não tivessem ouvido nada. Ozuki Jir ousou amaldiçoar Yagura porque o clã Ozuki era forte o suficiente na Vila da Névoa, e havia muita competição aberta e secreta entre o clã Ozuki e Yagura. O clã Ozuki tinha condições de fazer isso, outros não eram tão ousados. Capítulo 328. Nenhuma estratégia necessária? Ataque com tudo que você tem. Espalhem-se, explorem cuidadosamente e se encontrarem vestígios do inimigo, não entrem em combate. Reportem-se primeiro. Uchiha Fugaku instruiu os membros do clã a se dispersarem e agirem em esquadrões de 3 pessoas. Embora Takuya fosse o líder para evitar um escrutínio desnecessário, ele entregou essa tarefa a Uchiha Fugaku. Afinal, todos no grupo eram do clã Uchiha. Como chefe do clã, Uchiha Fugaku podia lidar com essas coisas sozinho, Takuya não estava interessado nos detalhes. Contanto que ninguém tentasse fazer nenhum movimento furtivo, Takuya não tinha queixas. E para sua surpresa, assim que Fugaku deu as ordens, os membros do clã Uchiha agiram rápida e eficientemente. Eu não esperava que esse chefe do clã Uchiha tivesse tanto respeito, comentou Takuya. O que você está falando? Uchiha Mikoto deu um empurrãozinho brincalhão em Takuya rindo. Desentendimentos acontecem em tempos normais, mas no meio da guerra. Todos deixam suas diferenças de lado e seguem os comandos do chefe do clã. Então as coisas que você estava supondo simplesmente não existem. Não pense nos Uchiha como sendo tão disfuncionais. Não posso me culpar por adivinhar isso. Vocês, Uchihas, sempre têm muito drama interno. Takuya deu de ombros, parecendo inocente. Mikoto só conseguiu revirar os olhos para ele, adoravelmente. Capitão. Uchiha apontou para uma armadilha escondida no chão, e Uchiha Ikki estreitou os olhos, gesticulando com a mão. Os membros da equipe rapidamente se espalharam para explorar a área. Uchiha Ikki se aproximou da armadilha cuidadosamente, examinou-a por um momento, então sorriu com desdém. Uma configuração tão inútil. Agachando-se, Ikki rapidamente desmontou a armadilha. Aos seus olhos, não era diferente de um brinquedo de criança. Entretanto, encontrar uma armadilha preparada pelo inimigo significava que eles haviam entrado na zona de infiltração do inimigo. E eu vou levar os outros e continuar explorando. Você volta e relata isso ao chefe do clã. Sim, capitão. Uchiha se virou decididamente e saiu, acenando com a mão e que instruiu. Continue explorando, mas não se espalhe muito. Fique escondido e não deixe o inimigo te ver. Qualquer um que envergonhar o clã terá que lidar comigo pessoalmente. Sim, capitão. Vamos começar. Já encontrou alguma coisa? Quando Uchiha Fugaku se aproximou de Takuya, Takuya ficou um pouco surpreso. Afinal, eles haviam entrado na Terra dos Ursos apenas 1 hora antes. Embora a Terra dos Ursos não fosse grande, ainda parecia um pouco rápida para entrar em contato com o inimigo. Parece que o ponto de infiltração do ninja da névoa não estava longe da fronteira. Continue procurando. Precisamos encontrar o esconderijo deles o mais rápido possível. Droga, Orochimaru. Se ao menos ele tivesse enviado alguns Hyuga para ajudar. Essa exploração é muito problemática.
Xingando baixinho, Takuya expandiu sua poderosa percepção sensorial, vasculhando continuamente a área. Suas habilidades sensoriais eram fortes e de longo alcance, mas ninguém quer ficar usando suas habilidades sensoriais constantemente sem motivo. Takuya não foi exceção, foi exaustivo. Então ele colocou a culpa em Orochimaru. Se ele tivesse enviado apenas alguns membros Hyuga para ajudar, Takuya não teria ficado preso nessa posição. Felizmente, encontrar o inimigo era apenas uma questão de tempo. Enquanto eles ainda não tivessem cruzado para a Terra do Fogo, sua missão ainda estava no caminho certo. Quantos inimigos eles realmente conseguiriam matar dependeria do destino. O primeiro time a localizar o inimigo foi o esquadrão de Uchiha Ikki. Seguindo as armadilhas, eles conseguiram descobrir um time de patrulha da Vila da Névoa. Embora o inimigo estivesse escondido, ele não conseguiu escapar da detecção do Sharingan. O Sharingan pode não ser o melhor para reconhecimento, especialmente se comparado ao Byakugan. Mas sem o Byakugan por perto, as habilidades do Sharingan eram certamente formidáveis. Takuya, encontramos vestígios do inimigo. Eles estão escondidos a cerca de 20 milhas da Vila Ninja Estelar, na floresta. Eles parecem estar escondidos, sem sinais de avanço em direção à fronteira. Uchiha Fugaku se aproximou de Takuya. O que devemos fazer agora? Ele perguntou. Na maioria dos outros lugares, a melhor abordagem seria eliminar as equipes de vigia e patrulha, cercando gradualmente o inimigo para um golpe decisivo. Mas infelizmente esta era a terra dos ursos, e eles não tinham mão de obra suficiente para formar um cerco eficaz. Tentar cercar centenas de inimigos com apenas algumas dezenas de homens? Isso não foi nada menos que uma piada internacional. Sentado em uma pedra, Takuya espreguiçou-se preguiçosamente e disse sem pressa. Faça todos descansarem por meia hora. Depois disso, ativem seu Sharingan se tiverem um, preparem seu Jutsu e então todos nós iremos atrás deles. Você deve estar brincando, certo? Uchiha Fugaku ficou atordoado e até Mikoto, que estava ao lado dele, ficou perplexo. Esta era uma batalha, não um jogo onde você limpa fases. Só começando? É realmente assim que vamos lutar? Isso não é um pouco imprudente? Fugaku estava perdido. Era a primeira vez que ele encontrava alguém como Takuya, que usava um estilo de comando tão simplista e bruto. Simplesmente atacar? Certamente você deve estar brincando. Takuya. Mikoto estava preocupado que Takuya pudesse estar provocando Fugaku e tentando fazê-lo perder a face. Ela falou para lembrá-lo de que não era hora de brincadeiras, que aquilo era uma guerra. Estou brincando? Takuya ficou sem palavras. Ele estava falando sério, mas por que ninguém acreditou nele? Esfregando a ponta do nariz, Takuya explicou. Nossa missão é eliminar o máximo de inimigos possível, mas estamos com poucos números. Portanto, táticas tradicionais não funcionarão bem para nós. O inimigo está na Terra dos Ursos há 2 dias sem avançar para a Terra do Fogo, o que significa que eles estão esperando por algo. O que exatamente eles estão esperando, eu não sei. Outro ponto importante é que o inimigo está esperando aqui há 2 dias, o que significa que eles devem ter se preparado para confrontos repentinos. Nesse ponto, entrar furtivamente ou simplesmente atacar de frente não faz muita diferença. Mas atacar diretamente pode levar a grandes perdas. Fugaku ainda achava que seria melhor prosseguir com cautela. Afinal, todos os ninjas envolvidos eram Uchiha. Se houvesse muitas baixas, a pressão sobre ele como chefe do clã seria imensa. Fugaku clássico, sempre pensando demais. Takuya olhou para ele e falou com firmeza. Siga meu comando. Vamos atacar juntos. Isto é uma ordem, não uma discussão. Lembre-se de sua posição. Só porque eu lhe dei autoridade para dirigir, não significa que tudo precisa de sua aprovação. Uchiha Fugaku prendeu a respiração e seu rosto ficou sombrio. Entendido. Takuya não se importava se isso ofenderia Fugaku ou mesmo todo o clã Uchiha. E daí se eles ficaram ofendidos? Não é como se o relacionamento dele com eles fosse tão bom assim para começar. Fique comigo. Não saia correndo. Takuya agarrou o braço de Mikoto, mantendo-a perto. Tudo bem. Mikoto assentiu obedientemente, permanecendo ao lado de Takuya. O quê? Vamos atacar diretamente? Chefe do clã, você não pode estar falando sério? Siga as ordens. Fugaku franziu o senho e respondeu bruscamente. Orochimaru-sama confiou o comando a Takuya, então nosso trabalho é seguir sua liderança. É só isso. Capítulo 329. Manda. Apenas uma cobra ferramenta comum. Todos, sem conversa. Descansem em silêncio. Sairemos em 30 minutos. Os Uchiha eram conhecidos por serem ferozes e famintos por batalhas, mas isso não significava que fossem tolos. Estava claro por suas expressões que eles achavam o comando de Takuya imprudente. No entanto, Takuya não se importava nem um pouco com as opiniões deles. Não importava o que eles pensavam. Esse era o jeito dele, direto, sem frescuras e pronto para agir. Ou eles seguiam suas ordens e lutavam ao lado dele, ou podiam escolher a insubordinação e encarar as consequências com Orochimaru mais tarde. O tempo passou rápido e logo os 30 minutos se passaram. Os guerreiros Uchiha se reuniram, trocando olhares com Takuya que sugeriam que eles achavam que ele estava louco. A sensação de ser examinado como se ele fosse louco não caiu bem para Takuya. Ser encarado por um bando de supostos lunáticos como se ele fosse o louco deixaria qualquer um perturbado. Ele não era de fazer discursos motivacionais. Takuya não via necessidade deles. Mesmo que todo o contingente Uchiha decidisse não segui-lo e escolhesse a insubordinação, ele ainda iria sozinho e atacaria em frente. Sob dezenas de olhares atentos, Takuya mordeu o dedo, tirando sangue. Suas mãos se moveram rapidamente pelos selos de invocação, e ele pressionou a palma da mão no chão. Estrondo. Com uma onda de fumaça branca, o enorme corpo de Manda se materializou na floresta. Manda, siga em frente.
Takuya não desperdiçaria a oportunidade de usar essa cobra ferramenta perfeita. Com seu tamanho, quaisquer armadilhas ou medidas defensivas que a Vila da Névoa pudesse ter criado seriam inúteis quando Manda as destruísse. Etiquetas explosivas e armadilhas mortais podem muito bem ser picadas de insetos para a forma enorme de Manda. Sim, mestre, Manda sibilou. Manda, mais obediente que os céticos guerreiros Uchiha, ergueu seu corpo colossal, mais alto que as árvores antigas ao redor, e soltou um rugido feroz antes de atacar na direção que Takuya havia indicado. Estrondo. A floresta tremeu quando Manda avançou, acionando todas as armadilhas e mecanismos de defesa em seu caminho. Para a grande serpente, eles eram meros incômodos. Avançar. Não havia mais volta agora. Não vendo outra escolha, Uchiha Fugaku liderou os membros do clã para seguir Takuya e Manda para a briga. Estrondo. O movimento rápido de Manda deixou uma vala funda no chão da floresta, como se um arado gigante tivesse sido cravado. O chão tremeu, e o barulho foi ensurdecedor, o suficiente para alertar o ninja da Vila da Névoa. O que está acontecendo? O que é essa coisa? É uma cobra enorme. Não é Manda. Relate isso ao Jiro-sama imediatamente. A notícia do ataque já havia se espalhado na Vila da Névoa. Sabendo que sua casa havia sido infiltrada e fortemente danificada, os ninjas da Névoa Oculta nutriam um ódio profundo por Takuya, e por extensão, por Manda. Os perfis de Manda e Takuya eram bem conhecidos pela Vila da Névoa. A mera visão da cobra gigante sinalizava a presença de Takuya. O que? Jiro do clã Zuki inicialmente pensou que tinha ouvido errado. Como Manda poderia ter aparecido na Terra dos Ursos? Poderia realmente ser Takuya? Embora Manda tenha sido originalmente a besta invocada por Orochimaru, Orochimaru não a invocava desde o fim da Segunda Guerra Shinobi. Em contraste, Takuya frequentemente invocava Manda, tornando sua associação com ele mais forte. Droga! Fomos descobertos por Konoha. A expressão de Jiro escureceu enquanto ele gritava. Preparem-se para a batalha. Estrondo. O som estrondoso ficou mais alto. Manda já estava avançando em suas linhas com Takuya logo atrás. Ele escolheu não ficar na cabeça de Manda para evitar ser alvo de ataques inimigos concentrados. E com certeza, antes mesmo que Manda chegasse perto, o ninjutsu caiu sobre ela, fazendo a enorme cobra gritar de dor. Ele se debateu, sua longa cauda chicoteando o chão e fazendo um grupo de shinobi da névoa voar com gritos de agonia. O poder de Manda era tanto que um único golpe de cauda poderia achatar uma faixa de floresta. Qualquer um pego nisso teria sorte de sobreviver com apenas alguns ossos quebrados. Com Manda atraindo toda a atenção, Uchiha seguiu a liderança de Takuya e atacou. Os ninjas da névoa oculta rapidamente notaram seu avanço. É o ninja de Konoha. Uchiha. Isso era sem precedentes. O veterano Uchiha, que havia sobrevivido à Segunda Guerra Shinobi, ativou seu Sharingan e avançou, embora com um toque de trepidação. Apesar da experiência de batalha, a abordagem direta de Takuya deixou até eles desconfortáveis. Nenhum reconhecimento, nenhuma esgueirada passando por patrulhas, apenas um ataque direto. Macho. O rosto de Jiro se contorceu de raiva quando ele ordenou. Jutsu de ocultação de névoa, prepare-se. Arte ninja, técnica da névoa oculta. Seguindo o comando de Jiro, vários ninjas da névoa lançaram o jutsu, expelindo uma névoa espessa que envolveu toda a encosta da montanha. Com a visão e os sentidos prejudicados, Manda ficou inquieto, atacando com sua cauda enquanto se defendia de atacantes invisíveis. Enquanto isso, os ninjas da névoa o bombardeavam com vários jutsus, arrancando gritos de dor da cobra. Pobre criatura! Mesmo como mestre de Manda, Takuya não pôde deixar de sentir uma pontada de simpatia. A cobra ferramenta desempenhou bem seu papel, embora a um alto preço, ser alvo de centenas de ninjas e golpeado com jutsu certamente doeria. Manda era estranho. Forte e durável com poder físico assustador, mas era só isso. Diferente dos sapos do Monte Myoku que podiam cuspir óleo ou da lesma gigante que secretava ácido, Manda não tinha nenhuma habilidade de longo alcance. Ela dependia de tamanho e força bruta, uma estratégia que funcionava contra grupos pequenos, mas se tornava um problema quando enfrentava grandes números. Se ao menos Sove não estivesse em hibernação, uma bijudama única daquela serpente poderia ter acabado com essa escaramuça. Capítulo 330. Que tal você entregar suas técnicas secretas e eu deixarei você ir embora? Cobrar. Liderados por Fugaku Uchiha, o clã Uchiha ativou seu Sharingan um após o outro enquanto avançavam na névoa espessa. Mesmo aqueles que ainda não tinham despertado seus olhos não demonstraram medo da batalha. Era típico dos Uchiha famintos por batalha. Antes da luta, muitos tinham suas reservas, pensando que não era sensato atacar de forma imprudente. Mas assim que a batalha começou, sua verdadeira natureza emergiu, cada um deles lutando como maníacos, se transformando em um grupo de lutadores enlouquecidos por guerra. Morra, pirralho! 2 ninjas da névoa escondidos na névoa avançaram em direção a Takuya por trás, segurando suas armas com força, prontos para atacar. Uau! Colidir! Com um único golpe de sameada sem nem mesmo se virar, Takuya fez ambos os atacantes voarem, então continuou a andar para frente com a espada na mão. A névoa era densa, mas dificilmente afetou Takuya. Explosões, gritos e o som de jutsu sendo realizados encheram o ar, uma mistura caótica de barulho. Takuya cortou qualquer inimigo que apareceu da névoa sem hesitação. Olhando ao redor, ele não conseguiu evitar sorrir ao ver seus aliados. Para onde quer que olhasse, havia pares de olhos carmesins. De fato, lutar ao lado do clã Uchiha, especialmente quando muitos ativavam seu Sharingan ao mesmo tempo, era algo para se ver. Era quase inspirador. Não se esparem muito. Fiquem perto do chefe do seu clã. Takuya gritou enquanto erguia sameada e avançava mais fundo na batalha. Ele não estava disposto a deixá-los perder membros desnecessariamente. Por mais caótica que a cena fosse, Manda, sua cobra invocada, estava segurando um número significativo de inimigos, reduzindo a pressão sobre ele e o Uchiha. Atenção! A voz de Mikoto Uchiha veio como um aviso por trás.
Sem se virar, Takuya sacou sua espada relâmpago com a mão esquerda e a empurrou para trás. O inimigo, que estava espreitando na névoa, olhou para baixo em choque para a espada perfurando seu peito. Antes que ele pudesse reagir, o violento chakra relâmpago queimou seu ferimento, não deixando sangue para derramar enquanto ele caía. Fique vigilante e informe Fugaku para que todos usem a liberação de fogo para evaporar a névoa, instruiu Takuya, examinando o campo de batalha com os olhos. A névoa espessa era realmente um incômodo. Com a espada relâmpago em uma mão e a sameada na outra, Takuya se movia pelo campo de batalha como uma máquina de matar. Qualquer inimigo que cruzasse seu caminho ou caía sob a lâmina cortante da sameada ou era perfurado pela espada relâmpago crepitante. Seu próprio Sharingan foi ativado, permitindo que ele sentisse qualquer movimento, tornando as técnicas de ocultação da névoa inúteis. Yagami Takuya. Várias figuras se lançaram contra ele, mas não conseguiram nem tocar em suas roupas antes de encontrarem seu fim na ponta da sameada ou da espada relâmpago. Cadáveres congelados com expressões de terror cobriam o chão. Colidir, Manda, machucado e sangrando por inúmeros ataques, finalmente chegou ao seu limite e recuou para a caverna Rishi para se recuperar. Apesar dos ferimentos, ele tinha comido muitas guloseimas e considerou que esse passeio valeu a pena. Líder do clã, Takuya solicita o uso da liberação de fogo para limpar a névoa, Mikoto informou Fugaku. Coberto de sangue inimigo, Fugaku parou para recuperar o fôlego, então acenou para Mikoto e gritou: qualquer um que não esteja envolvido em batalha, use a liberação de fogo para dissipar a névoa. A liberação de fogo era a melhor maneira de limpar um campo de batalha cheio de névoa. Os Uchiha, conhecidos por suas técnicas de liberação de fogo, começaram a tecer sinais e a desencadear seus jutsus. Estilo de fogo, jutsu da grande bola de fogo. Estilo de fogo, jutsu da chama do dragão. Estilo de fogo, bala da chama do dragão de fogo. Chamas surgiram no campo de batalha, névoa espessa evaporando sob o calor. A visibilidade melhorou conforme a névoa se afinava, com bolsões de clareza aparecendo por toda parte. Droga! Parem eles! Rugiu Tsukijir, sua frustração palpável. Vocês são todos idiotas? Vocês vão simplesmente deixá-los limpar a névoa sem resistência? Senhor, há um problema, disse um ajudante, correndo. E agora? Jir rosnou, veio saltando em sua testa. Sua fúria só aumentou quando ele sentiu uma onda de chakra estranho por perto. Um raio crepitava em uma mão familiar. Um par de olhos Sharingan vermelho sangue de 3 Tomoe brilhava, emoldurados por impressionantes cabelos prateados. Yagami Takuya? A expressão de Jir ficou sombria. Takuya Yagami? Eu estava prestes a te procurar, e aqui está você, ele zombou. Você estava me procurando? A sobrancelha de Takuya arqueou-se em surpresa com a bravata de Jir. Observando o olhar odioso de Jir e reconhecendo a insígnia do clã, Takuya sorriu. Ah, então você é do clã Zuki? Isso explica sua atitude, ele riu. O clã Zuki tinha uma reputação na Vila da Névoa comparável à dos Uchiha em Konoha. Ousado, ambicioso e destemido, desafiando até mesmo Mizukage diretamente. HMPH, pelo menos você reconhece o significado do Zuki, disse Jir, cheio de orgulho. O que há com esse cara? Takuya pensou. É realmente tão impressionante que eu conheça seu clã? Não é de se espantar que Yagura estivesse sempre conspirando para exterminá-los. A arrogância deles podia ser irritante mesmo sem provocação. Com os braços cruzados, os olhos de Jir dispararam para os corpos atrás de Takuya. Vocês ao menos percebem o que fizeram com a nossa vila? O que você acha? Takuya respondeu com um sorriso, sua espada relâmpago repentinamente atacando atrás dele. O ninja da névoa escondido, que estava se aproximando furtivamente, ficou chocado quando a espada perfurou seu coração, e o chakra elétrico cauterizou o ferimento instantaneamente. Não se incomode com esses truques. Eles não funcionam comigo, disse Takuya, puxando a espada. Suas técnicas são impressionantes, no entanto. Contra qualquer outra pessoa, elas poderiam ter funcionado. Colocando sameada no ombro, ele olhou para o atordoado Jir e sorriu. Que tal isso? Escreva todas as suas técnicas secretas e eu deixo você ir embora. Capítulo 331. Você acha que sua técnica de hidratação é impressionante? Que tal enfrentar a espada relâmpago? A aparição de Manda foi um sinal inequívoco de que Takuya havia chegado. E com Manda causando estragos, os shinobi da névoa não mostraram sinais de recuar. Isso deixou Takuya intrigado, fazendo-se perguntar se sua reputação assustadora estava de alguma forma escondida. Foi só quando ele ficou cara a cara com Tsukijir que ele percebeu que não era uma questão de reputação. O líder deles era simplesmente teimoso. A julgar pelo comportamento de Tsukijir, mesmo que o próprio Orochimaru aparecesse, não haveria a mínima ideia de retirada. Você está brincando comigo? No clã Zuki só existem aqueles que morrem em batalha, não covardes que fogem. Tsukijir gritou com raiva pela sugestão de Takuya. Ele se sentiu insultado, como se seu próprio caráter tivesse sido questionado. Takuya realmente achava que poderia se assustar tão facilmente? Certo, certo. O clã Zuki é o mais cabeça dura de todos. Até mais que os Uchiha, tudo bem. Takuya ficou sem palavras. Foi só uma brincadeira, não precisa levar tão a sério. Morrer, ver Takuya acenar com a cabeça despreocupadamente e com uma expressão indiferente deixou Tsukijir nervoso. Ele sacou a arma presa às costas e atacou, sua lâmina afiada apontada diretamente para a garganta de Takuya. Indo de frente assim? Takuya ficou um pouco surpreso e derrubou Sameada com força. Baque! Com um estrondo, a espada de Tsukijir se quebrou com o impacto. Sameada soltou um resmungo insatisfeito, como se repreendesse Takuya por usá-lo de forma tão imprudente. Impossível! Os braços de Tsukijir, transformados em gelatina pela força, não conseguiam acreditar no poder bruto que Takuya havia liberado. Um golpe direto não só quebrou sua arma como também enviou ondas de choque que deixaram seus braços inúteis.
Foi somente graças à técnica de hidratação de seu clã que ele não perdeu completamente o uso dos braços. Qualquer outra pessoa teria tido seus braços completamente destruídos. Não é de se espantar que esse pirralho tenha conseguido invadir sem impedimentos, deixando um rastro de shinobi derrotados em seu caminho. Tsukiji largou a lâmina quebrada e tentou recuar, mas Sameada já estava descendo mais uma vez. Espirro. Sameada atingiu o que parecia ser água quando o corpo de Jir se partiu, mas não sofreu danos duradouros devido à sua habilidade única. Tolice. Você não sabe que tais ataques são inúteis contra mim? Hahaha. Jir zombou, até mesmo dando um tapinha na arma que o atingira como se prometesse a Sameada. Espere por mim, eu te trarei de volta em breve. Esse cara é louco? Takuya ficou perplexo. Foi a primeira vez que ele encontrou um oponente tão falador e sem sentido. Vendo Takuya ficar em silêncio, Jir se transformou em líquido e se lançou para trás, levantando a mão em forma de arma, com apenas o polegar e o indicador estendidos. Mirando em Takuya. Confirmado, esse cara é louco. Esqueça, isso não é mais divertido. Inicialmente curioso para ver mais da técnica de hidratação do clã Zuki, Takuya perdeu o interesse. Ele levantou a mão e arremessou a lâmina do Deus do Trovão. Um idiota como você realmente acha que eu não consigo lidar com você? Sua hidratação pode anular ataques físicos. Vamos ver se você anula o poder da lâmina do Deus do Trovão. Uau! A lâmina do Deus do Trovão disparou como um raio, e Jir zombou. Inútil. Tais ataques são... Quando a lâmina perfurou a forma líquida de Jir, ela liberou uma onda de eletricidade que fez todo o seu corpo convulsionar. Ele caiu sem vida, incapaz de se mover enquanto a descarga elétrica o percorria, transformando sua fala em uma série de murmúrios gaguejantes. Se Tobirama Senju pudesse ver como Takuya estava tratando sua preciosa arma, ele provavelmente ressuscitaria furioso. Barulho! A lâmina do Deus do Trovão, feita de metal condutor de chakra, era frágil, mas segura no chão espesso e lamacento, então Takuya não se preocupou com ela quebrando. Se isso acontecesse, ele não saberia como explicar para Tsunade. E quanto a esse ataque? Você parece não ter uma resposta para isso. Colocando a mão na lâmina, Takuya despejou mais chakra de relâmpago, fazendo a espada, antes comum, brilhar intensamente. Faíscas elétricas percorreram a lâmina, e os olhos de Jir se arregalaram enquanto ele estava preso ao chão, achando quase impossível falar. Isso, Deus do Trovão impossível. Senhor Jir. Tsukiji, o líder e mais forte entre eles, mal havia terminado de falar mal antes de ser subjugado. Nem mesmo sua técnica de hidratação pôde salvá-lo. Os shinobi da névoa ao redor entraram em pânico e correram para resgatá-lo. Sorrindo, Takuya manteve sua mão esquerda na lâmina do Deus do Trovão e empunhou a sameada com a direita, afastando sem esforço os shinobi que avançavam. A sameada, coberta de farpas, arrancava pedaços de carne daqueles que atingia. Takuya. O Uchiha Fugaku e o Uchiha Mikoto apareceram com reforços. A batalha estava chegando ao fim. Apesar dos números superiores da Vila da Névoa, a força combinada da Fúria de Manda, o ataque implacável de Takuya e a proeza natural dos guerreiros Uchiha tinham inclinado a balança. Acabe com os inimigos restantes. Certo. Olhando para Jir se contorcendo no chão, Takuya riu. Pegue algumas armas e faça com que aqueles com chakra de relâmpago o carreguem. Certifique-se de que ele receba um choque bom e contínuo para que ele não escape usando a técnica de hidratação. Deidara, que um dia pregaria que a arte é uma explosão, tornou-se inútil quando confrontado com o chakra do relâmpago, e os membros do clã Zuki se transformavam em poças sem vida quando expostos a ela. Com um prisioneiro tão valioso, Takuya não deixaria Jir escapar. Idiotas que se entregavam ao inimigo eram tesouros raros, e perder um deles arruinaria o humor de Takuya por dias. Me siga. Uchiha Fugaku liderou o grupo para perseguir os inimigos em retirada. Mikoto e outros dois Uchiha pegaram armas e as cravaram no corpo de Jir. Divirta-se. Takuya puxou a lâmina do Deus do Trovão do chão e observou Jir ser tratado pelos ninjas Uchiha, então se virou para Mikoto. Como está o Uchiha? Com Manda abrindo caminho e Takuya liderando o ataque, se os Uchiha ainda sofressem perdas significativas, não havia mais nada que ele pudesse fazer. 3 mortos, a maioria dos outros feridos, mas recuperáveis com descanso. No geral, é uma vitória. Enfrentando centenas com apenas algumas dezenas, mesmo com a ajuda de Manda e Takuya eliminando o inimigo, 0 baixas seria irreal. 3 mortes com o restante apenas feridos, foi um bom resultado. Era um custo aceitável para tal vitória. Capítulo 332. Uchiha Fugaku desbloqueia seu Mangekyou cedo. Essas baixas estavam dentro de uma faixa aceitável. Afinal, na guerra, a morte era inevitável, e o clã Uchiha nunca foi de temer perdas. O que eles não podiam aceitar era a morte em massa de seus parentes. Perder 2 ou 3 membros do clã em uma vitória significativa era algo que ninguém poderia criticar. Cuide dos corpos dos caídos e trate os feridos da melhor forma possível. E envie um relatório ao acampamento com detalhes desta batalha. Se eles continuariam a manter sua posição na Terra dos Ursos ou retornariam ao acampamento dependia das ordens de Orochimaru. Se ele tivesse escolha, Takuya não iria querer ficar lá. Esses pequenos detalhes não precisavam da atenção direta de Takuya. Ele simplesmente informou Uchiha Mikoto, que cuidaria de sua conclusão. Haha, chefe do clã, que vitória retumbante. É uma pena que os inimigos restantes ficaram tão assustados que fugiram para o mar. Se não tivessem corrido, poderíamos tê-los eliminado. Sim, foi realmente uma vitória decisiva. Até o normalmente severo Uchiha Fugaku abriu um sorriso raro. Comparado a patrulhar o acampamento, esse tipo de batalha era o que os Uchiha gostavam de fazer. Perdas mínimas com mérito significativo. As disputas anteriores foram esquecidas há muito tempo. Takuya, os inimigos restantes recuaram para o mar. Deixei alguns membros do clã para monitorá-los enquanto o resto se retirava. Não perseguimos mais. Essa foi a decisão certa. Embora pudesse parecer cauteloso, até mesmo tímido, Uchiha Fugaku era competente o suficiente.
Dada a situação atual, perseguir o inimigo não era sensato. Se caíssem em uma emboscada, as consequências poderiam ser severas. Às vezes, um pouco de cautela e contenção não eram uma coisa ruim. Sentado em uma pedra, cortando caça recém-pescada, Takuya aconselhou Fugaku. Mais tarde, envie alguém para a vila de Oshigakure para dizer ao líder deles que Konoha não tem interesse em hostilidades com eles. Nós partiremos quando a guerra acabar e não lhes causaremos problemas. Eles devem ficar calmos e permanecer em sua vila. Takuya não gostava de interrupções. Era melhor se o Oshigakure ficasse parado e não interferisse. Dessa forma, todos seriam beneficiados. Evitar conflitos pode poupar muitos problemas a todos. Eu vou. Depois de olhar para Takuya, que parecia focado em preparar sua carne para assar, Fugaku saiu para cuidar das tarefas. A decisão de Takuya de transmitir ordens por meio de Fugaku em vez de comandar os Uchiha diretamente foi um sinal de respeito. Fugaku preferiu não ter nenhuma tensão desnecessária com Takuya. Depois de dias comendo rações com a batalha terminada, Takuya não iria negar a si mesmo uma refeição melhor. Foi um golpe de sorte que a patrulha de Mikoto capturou um veado, que eles prontamente trouxeram. Takuya não levou muito, apenas 2 patas traseiras. Talvez atraído pelo cheiro de carne assada ou realmente precisando conversar, Fugaku retornou após terminar seus preparativos, pairando como um convidado indesejado. Isso deixou Mikoto, que estava sentada perto de Takuya, um pouco envergonhada. Depois de dividir um pouco de veado, ela se desculpou, dando espaço para os 2 homens conversarem. Mastigando sua carne de veado, Takuya não olhou para Fugaku, apenas comentou: "Se você está aqui para discutir assuntos Uchiha, não se incomode. Vamos evitar qualquer tensão desnecessária." Os superiores já o queriam o mais longe possível dos Uchiha, mas Orochimaru o encarregou de liderá-los em uma missão. Takuya ainda não conseguia descobrir qual era o verdadeiro objetivo de Orochimaru. "Não é sobre o clã. Eu só queria falar sobre o Sharingan." Fugaku esclareceu sua posição. "O Sharingan? O que fez Uchiha Fugaku querer discutir isso de repente?" Na história original, Fugaku desbloqueou o Mangekyou durante a Terceira Grande Guerra Ninja, mas o manteve em segredo até sua morte, revelando-o apenas ao seu filho, Itachi, antes de ser morto. Takuya não podia negar que Fugaku era paciente. E ele admirou a tolice de Itachi matar seu pai, sabendo que ele poderia ter transplantado aqueles olhos e salvado os seus de ficar cego, mas escolher não fazê-lo. Isso foi um artifício da trama? Também houve especulações de que os olhos de Fugaku acabaram em Uchiha óbito. Mas Takuya pensou que Itachi não seria tão ingênuo. Sabendo que seu pai havia despertado o Mangekyou, ele deveria estar ciente de seu valor. Ele teria deixado os olhos de Fugaku para trás? O destino dos olhos de Fugaku permaneceu um mistério. Fugaku cruzou os braços, seu olhar sério enquanto olhava para o fogo distante. "Estou curioso há algum tempo." Fugaku se virou para encará-lo. "Você possui o Sharingan dos 3 Tomoe, mas quando você o usa, eu sinto uma pressão imensa." "Takuya, seu olho é realmente apenas um dos 3 Tomoe?" O que isso queria dizer? Isso foi mera curiosidade ou Fugaku despertou seu próprio Mangekyou? Mas não houve nenhuma morte importante entre os Uchiha recentemente. Fugaku foi acionado por outra coisa para despertá-lo? Não, não poderia ser isso. Takuya não havia percebido nenhuma mudança notável na energia mental de Fugaku. Não parecia a aura de alguém com um Mangekyou. "Você está me questionando, o chefe do clã?" Takuya fez uma pausa e depois voltou a comer. Fugaku balançou a cabeça. "Não é minha intenção. Estou apenas curioso. Você sabe que o 3 Tomoe não é a forma final do Sharingan. Misterioso como sempre. Da última vez era sobre jutsu proibido. Agora, era sobre níveis de Sharingan. Fugaku certamente tinha um jeito de manter as coisas enigmáticas. Se Takuya não se importasse em estragar seu apetite, ele teria revirado os olhos para Fugaku. "Se é só isso que você tem a dizer, pode ir embora." "Não estou interessado em..." "O quê?" Takuya estava prestes a dispensar Fugaku quando se virou e viu o homem olhando para ele, com um par de Mangekyou Sharingan girando em seus olhos. Caramba! Que tipo de estímulo Fugaku experimentou? Ele havia despertado o Mangekyou. Isso não era normal. Na série original, Fugaku só o desbloqueou após testemunhar a morte de um camarada, e o manteve em segredo até o final. Takuya não esperava que Fugaku já tivesse evoluído seu Sharingan para o Mangekyou, e certamente não esperava que ele revelasse isso abertamente. Os níveis de energia mental aumentaram, tornando-se mais ativos. O que diabos estava acontecendo? Takuya estreitou os olhos. Seu Mangekyou tem a habilidade de esconder energia mental? Parece que eu não estava errado. A presença de Fugaku mudou, e seu Mangekyou brilhou com um vermelho assustador. Esses olhos podem vislumbrar eventos futuros, ainda que em vislumbres vagos. O que? Isso não era para ser possível. Capítulo 333. Testemunhando o massacre dos Uchiha. Quem imaginaria que Uchiha Fugaku havia despertado silenciosamente seu Mangekyou Sharingan? Quem esperaria que alguém tão reservado quanto ele revelasse seu Mangekyou diretamente para Takuya? Nem o próprio Takuya imaginou que Fugaku compartilharia esse segredo com ele. O verdadeiro poder do Mangekyou Sharingan de Fugaku permanece um mistério. O anime deu uma dica sobre isso, algo sobre ver certos eventos vagos do futuro. Parecia um pouco com a habilidade de profecia possuída pelo grande sapo sábio. Takuya engoliu a carne na boca e perguntou curiosamente: "Que futuro você viu, chefe do clã Fugaku?" Com a ativação de seu Mangekyou Sharingan, a aura de Fugaku ficou muito mais fria. Os olhos carmesins encararam Takuya, que por sua vez examinou o padrão do Mangekyou de Fugaku. Era óbvio, sem um teste de DNA, que Itachi era definitivamente filho biológico de Fugaku. Basta olhar o quão parecidos eram os Mangekyou deles, quase 90% idênticos. Em comparação, Sasuke parecia um pouco diferente. O Mangekyou de Fugaku também tinha 3 Tomoe, mas, diferentemente do de Itachi, eles eram conectados a íris, com um círculo adicional no meio de cada Tomoe. "Eu vi o fim do clã Uchiha, e é por sua causa, Takuya." PFFT. Tosse, tosse, tosse.
Takuya engasgou, seus olhos arregalados de surpresa. Você tem certeza? Você me viu destruindo os Uchiha no futuro? Que tipo de piada era essa? Claro, Takuya não tinha intenção de se aliar ao clã, mas não era como se ele fosse louco o suficiente para destruir os Uchiha. Um clã grande como esse não poderia ser simplesmente eliminado porque alguém quis. Mesmo que Takuya quisesse, os superiores não concordariam. Danzo pode ter orquestrado o massacre Uchiha, mas esse era Danzo. Tente qualquer outro, e o terceiro Hokage virá atrás dele. Sim. Fugaku apontou para seu olho esquerdo. Meu olho esquerdo pode ver vislumbres do futuro, embora seja muito vago e incompleto, e usá-lo tem um grande custo. Meu olho direito também é único. O custo de chakra do uso do Mangekyou é proporcional à força de suas habilidades. Por exemplo, o Kotoamatsukami de Shizui era um genjutsu extremamente poderoso, mas consumia uma quantidade imensa de chakra. Se os olhos de Fugaku pudessem vislumbrar o futuro, isso significava que seu poder era incrivelmente formidável, o que também significava que usá-lo provavelmente tinha um custo terrível. Takuya suspeitava seriamente que se Fugaku continuasse olhando para o futuro, ele acabaria cego. Após um momento de silêncio, Takuya balançou a cabeça levemente. Além de alguns daqueles velhos bastardos, não tenho nenhum problema real com os Uchiha. Afinal, os Uchiha são a família da minha mãe. Contanto que eles não mexam comigo, não terei razão para incomodá-los também. O futuro, quem pode realmente prever isso? Mesmo que seus olhos consigam ver alguns fragmentos pouco claros, no momento em que você os vislumbra, você já pode estar mudando o futuro. Seus olhos são impressionantes. Seria sensato não usá-los em excesso, a menos que você queira ficar cego. O Mangekyou de Fugaku tremeu levemente. As palavras de Takuya praticamente deixaram tudo exposto. O futuro pode mudar só porque ele o vislumbrou, e se ele usasse muitos olhos, ele os perderia. Esse aviso por si só significava que Takuya possuía olhos semelhantes. Não olhe para mim desse jeito. Takuya chutou terra sobre o fogo para apagá-lo, falando enquanto trabalhava. Você é mais corajoso do que eu, espiando casualmente coisas assim. Sempre me preocupei em ficar cego. Eu costumava pensar que você era do tipo que conseguia guardar tudo para si. Agora vejo que você não é bom nisso. Buffet. Buffet. A respiração de Fugaku ficou mais pesada. Sua boca estava seca e ele não pôde deixar de perguntar. Quando isso aconteceu? Quero dizer, seus olhos? Alguns anos atrás. Takuya deu de ombros e respondeu com indiferença. Já que Fugaku havia colocado as cartas na mesa, o que Takuya tinha a esconder? Cedo ou tarde isso seria descoberto, então era melhor ele ser sincero. Ele se recusou a acreditar que alguém ousaria mirar em seus olhos. Se tentassem, ele esmagaria seus crânios. Fechando os olhos, Takuya os reabriu, revelando seu Mangekyou Sharingan. Ao contrário do Mangekyou comum de Fugaku, Takuya possuía um Mangekyou eterno, com muito menos consumo de chakra. Ele desativou seu Sharingan e se levantou para sair. A propósito, Danzo está muito interessado no Sharingan, especialmente aqueles mais fortes que o 3 Tomoe. Se você não quer ficar cego ou se tornar um dos alvos de Danzo, é melhor tomar cuidado. E não é só Danzo, Orochimaru também. Se Orochimaru ainda não tivesse começado sua pesquisa sobre o Sharingan, tudo bem, mas Takuya tinha certeza de que, quando o fizesse, ficaria profundamente fascinado por ele. Desde que Orochimaru e Danzo se tornaram mais próximos, Takuya notou que Orochimaru ocasionalmente olhava para seu Sharingan, embora ele tentasse ser sutil sobre isso. Esses bastardos, para onde eles foram? Nenhuma palavra por dias. Poderia ter acontecido alguma coisa? Yagura se sentiu frustrado. No campo de batalha, a Vila da Névoa não havia obtido nenhuma vantagem sobre Konoha, e em escaramuças táticas, Orochimaru sempre parecia ter a vantagem, deixando Yagura se sentindo frustrado. Ele depositou suas esperanças nos 7 espadachins ninja da névoa que lhe trariam boas notícias. Mas em vez disso, eles desapareceram sem deixar vestígios, não só não foram encontrados em lugar nenhum, como também não havia nenhuma notícia deles. Como se tivessem desaparecido completamente. Eles poderiam ter desertado? De repente, Yagura pensou nessa possibilidade. Talvez os 7 espadachins ninja tivessem se tornado traidores. Não, impossível. O pensamento pareceu assustar até o próprio Yagura, e ele balançou a cabeça repetidamente. Embora os espadachins pudessem ser indisciplinados e constantemente se opusessem a ele como clãs Uki, eles ainda eram leais ao terceiro Mizukage. Era inconcebível que eles simplesmente desertassem. Além disso, eles não tinham motivos para trair a aldeia. Mas então por que não houve nenhuma notícia deles? Eles não poderiam ter sido todos eliminados, poderiam? Senhor Yagura. Naquele momento, o assistente de Yagura entrou correndo parecendo em pânico. Yagura franziu a testa claramente descontente. Por que você está nesse estado? Meu senhor. O assistente rapidamente se recompôs, levantou-se adequadamente antes de falar suavemente. Acabamos de receber notícias, a unidade de Tsukiji foi derrotada na Terra dos Ursos pelas forças de Konoha. Jir foi capturado e a unidade sofreu pesadas baixas, apenas alguns conseguiram escapar. Outra má notícia. Yagura sentiu como se estivesse amaldiçoado, um fluxo interminável de relatórios negativos. Eu não ordenei que eles se juntassem aos 7 espadachins ninja e se infiltrassem na Terra do Fogo? Porque eles estavam lutando na Terra dos Ursos. Qual unidade eles encontraram? Caramba! Eles não só perderam, mas seu líder foi capturado, uma vergonha completa. O clã Zuki sempre agiu de forma tão arrogante, mas eles eram todos inúteis. Vendo a expressão sombria de Yagura, o assistente respondeu cuidadosamente. Com base nos relatos dos sobreviventes, eles encontraram uma unidade liderada por Yagami Takuya. Todos os seus membros eram do clã Uchiha. Eles usaram liberação de fogo para dissipar nosso jutsu de névoa oculta, e Takuya invocou Manda para atacar o campo de batalha. Ele então se juntou à briga, e a maioria do nosso povo morreu em suas mãos.
Tsukijir também foi capturado por ele. Dengue. Yagura bateu na mesa com raiva. Yagami Takuya novamente, era sempre Yagami Takuya. Sua aparição nunca trouxe nada além de problemas. Primeiro, ele matou Oshigaki Fuguki e tomou Sameada. Então ele se infiltrou nas linhas de retaguarda ao lado de Jiraiya, causando caos em todos os lugares. E isso foi antes de ele quase explodir o terceiro Mizukage durante seu ataque destrutivo à Vila da Névoa. Yagura odiava o nome de Takuya com paixão. Meu senhor, aqui está a informação que obtivemos através do interrogatório. Capítulo 334. Yagura envia o clã Kaguya. O assistente colocou os documentos na mesa e Yagura os abriu para ler. Quanto mais ele lia, mais seu rosto escurecia. Uma unidade inteira de 300 homens foi exterminada? Todos eliminados por Takuya Yagami e um pequeno grupo de Uchiha? Quantas unidades de 300 unidades a Vila da Névoa tinha de sobra? Yagura estava lutando contra Orochimaru na linha de frente e mesmo depois de um dia inteiro de batalha intensa, eles não perderam 300 soldados. No entanto, Tsukijir conseguiu perder 300 homens na Terra dos Ursos. Só de pensar nessa perda, Yagura sentiu como se estivesse prestes a ter um ataque cardíaco. A Vila da Névoa não era como Konoha, com sua grande população e alto número de shinobi. Em termos de economia, população e número de shinobi, a Vila da Névoa estava no fundo, empatada com a Vila da Areia entre as 5 grandes nações. Perder centenas de homens já era doloroso. Fui tão tolo. Na verdade, confiei no clã Zuki. Mesmo que a cabeça de Yagura fosse aberta, ele jurou nunca mais confiar no clã Zuki. Bando de idiotas. Tolos totais. Mande um recado para o chefe do clã Kaguya vir me ver. Ele precisava fazer um movimento decisivo. Ele não podia continuar perdendo assim. Ele perderia o comando se as coisas continuassem assim. Takuya Yagami, você acha que é tão bom? Você acha que é imparável? Tudo bem, vou mandar alguns maníacos para lidar com você. O clã Kaguya estava inquieto há algum tempo, ansioso por uma briga. Eles eram praticamente uma bomba relógio. Então por que não jogá-los na Terra dos Ursos e deixá-los enfrentar Takuya Yagami? O clã Kaguya não temia a morte. Eles seriam perfeitos para isso. Yagura queria ver como Takuya lidaria com um grupo de lunáticos como eles. Pensar que Takuya ousou enfrentar centenas dos meus homens com apenas algumas dezenas? Que apetite ele tem. É verdade, perder batalhas faz parte da guerra. Mas perder constantemente, e perder feio, isso simplesmente não era aceitável. Mesmo que a vila não se opusesse, o próprio Yagura tinha vergonha de apresentar tais resultados. Foi um tapa na cara dele. Takuya nunca deixa de impressionar, disse Orochimaru, sorrindo enquanto olhava o pergaminho de informações. O inimigo na Terra dos Ursos foi eliminado e seu líder, Tsukijir, foi capturado. Jir deve ter muitos segredos na cabeça. Mande uma mensagem para Takuya, diga a ele para manter sua posição na Terra dos Ursos por enquanto. Enviarei suprimentos, e traremos Tsukijir de volta, Orochimaru ordenou. Sim, senhor Orochimaru. Shikaku Nara obedeceu e foi até a divisão de inteligência para transmitir as ordens de Orochimaru a Takuya. Ao contrário do furioso Yagura, Orochimaru ficou satisfeito. O problema que o preocupava agora estava sendo cuidado por Takuya. Embora as realizações militares de Takuya estivessem crescendo, e sua reputação estivesse em ascensão, Orochimaru não se importava. Se a guerra não pudesse terminar rapidamente, não faria mal deixar Takuya ganhar alguma glória e construir sua reputação. Orochimaru só precisava ter certeza de uma coisa. Takuya nunca poderia ser seu concorrente. Não importa o quanto Takuya realizasse ou quão grande sua reputação se tornasse, os superiores nunca permitiriam que ele fosse candidato a quarto Hokage. Essa informação não parece urgente, Shikaku Nara murmurou ao entrar na divisão de inteligência. Ele já havia descoberto os hábitos de Orochimaru. Se fosse realmente importante, Orochimaru enviaria uma cobra para informar Takuya imediatamente. Se não fosse tão urgente, ele deixaria Shikaku cuidar disso. Com as ordens de Orochimaru em mãos, uma pequena equipe da Anbu rapidamente deixou o acampamento em direção à Terra dos Ursos. A equipe levou consigo uma boa quantidade de suprimentos necessários para Takuya e suas tropas. Apesar de carregarem tanto, eles ainda conseguiram chegar ao seu destino em apenas 2 horas. Eles entregaram os suprimentos para Takuya e levaram Tsukijir, cujo chakra havia sido selado, deixando-o incapaz de se mover. Imaginando que Jir passaria nas mãos de Orochimaru, Takuya não pôde deixar de sentir um pouco de simpatia por ele. Ele merecia por se exibir. Agora ele pagaria o preço. A vida nas mãos de Orochimaru nunca foi agradável. Depois de ler o pergaminho, Takuya riu. Orochimaru, você realmente é. Mikoto Uchiha piscou curiosamente para ele. Takuya entregou-lhe o pergaminho. Orochimaru diz que está preocupado que Yagura envie mais forças para a Terra dos Ursos. Ele quer que mantenhamos nossa posição aqui por um tempo. Mais suprimentos estão chegando, e ele diz que não ficaremos querendo mais. A Vila da Névoa enviará mais pessoas? Mikoto perguntou. Difícil dizer. Takuya não estava na cabeça de Yagura, então ele não podia prever o que Yagura faria a seguir. Enquanto Yagura geralmente jogava pelo seguro, as pessoas eram complicadas. Considerando como Yagura continuava sendo frustrado por Takuya, ele poderia agir por raiva e enviar mais forças apenas para provar um ponto. Ainda assim, Takuya não estava muito preocupado, não importa quem Yagura decidisse enviar. A menos que a Vila da Névoa estivesse preparada para jogar tudo o que tinha nele, Takuya não estava preocupado. A menos que ele fosse burro o suficiente para ficar e ser cercado, como o terceiro Raikage na linha do tempo original, que lutou até literalmente desmaiar de exaustão. Com seu corpo tão resistente como era, ataques normais não deixariam nenhum arranhão no terceiro Raikage, muito menos o machucariam. Matá-lo seria quase impossível, a menos que alguém como Onoki usasse liberação de pó. Mas Onoki seria tolo o suficiente para lutar contra o terceiro Raikage de frente? Não, Onoki pairaria com segurança no ar, usando liberação de poeira para assediar e ameaçar.
ameaçar, deixando o trabalho pesado para o exército abaixo. Afinal, Onoki estava ficando velho. Se o Raikage de repente fizesse tudo, Onoki poderia acabar gravemente ferido ou até morto. Para Onoki, matar o Raikage exigiria inúmeras tentativas e inúmeros planos. Mas para o Raikage, ele precisou de apenas um tiro para matar Onoki. A mesma lógica se aplicava aqui. Mesmo cercado pelas forças da Vila da Névoa, Takuya não teria medo. Na pior das hipóteses, ele simplesmente liberaria sua forma suprema e abriria caminho com tudo. Takuya duvidava que uma vez que ele fizesse tudo, alguém na Vila da Névoa seria capaz de detê-lo. A notícia de que eles manteriam sua posição se espalhou, e nenhum dos Uchiha fez objeções. Os corpos dos membros do clã mortos foram recolhidos e os feridos receberam tratamento. Takuya, devemos montar armadilhas? Fugaku Uchiha perguntou. Se não fizessem nada e o inimigo atacasse novamente, eles poderiam estar em apuros. Fugaku achou melhor ser cauteloso. Se o inimigo realmente atacasse, armadilhas simples poderiam não ajudar muito. Seria mais prático colocar batedores ao longo da costa para monitorar a situação. Takuya suspirou interiormente, mas não rejeitou a ideia, ele decidiu fazer a vontade de Fugaku. Nesse caso, deixarei a tarefa para você, chefe do clã Fugaku. Você está na melhor posição para coordenar com os Uchiha. Entendido. Vou cuidar disso agora mesmo. Takuya demonstrou respeito, e Fugaku não decepcionou. Ele levou a responsabilidade a sério, liderando seus homens para armar armadilhas e designar vigias para vigiar o mar. Sem precisar da supervisão de Takuya, tudo foi organizado perfeitamente. Capítulo 335. Não precisa ir, ele já está aqui. Embora pudesse parecer um pouco redundante, Uchiha Fugaku estava inquieto e sentiu-se obrigado a cuidar dos preparativos. Takuya deixou-o em paz. O que quer que te faça feliz, Takuya pensou. Não é como se eles fossem meu povo. Eles são todos Uchiha. Não importa como eles queiram lidar com as coisas, não tem nada a ver comigo. Devido à localização estratégica da Terra dos Ursos, Takuya foi colocado lá por Orochimaru. Olhando para o mapa, a Terra dos Ursos era uma estreita faixa de território encravada entre a Terra da Água e a Terra do Fogo. Se alguém tivesse que descrevê-la, seu formato lembrava uma certa península longa e esbelta da vida anterior de Takuya. O território se estendia perto de várias ilhas militares importantes pertencentes à Terra da Água, tornando-se uma posição importante. Não foi surpresa que Tsukiji tenha escolhido tentar se aliar a Oshigakure. Infelizmente para ele, Oshigakure não mordeu a isca. As vilas da Névoa e da Folha estavam em guerra, mas isso não tinha nada a ver com as vilas menores como Oshigakure. Não temos recursos nem estômago para nos intrometer em uma guerra como essa, era basicamente a posição deles. Depois que o povo de Takuya visitou Oshigakure para dar um aviso, eles sabiamente permaneceram em sua aldeia, adotando uma abordagem de não sairemos a menos que seja absolutamente necessário. O daimyo da Terra dos Ursos já havia fugido para outro país em busca de segurança. Com a guerra entre Konoha e a Névoa ainda não resolvida, sempre havia uma chance de que a Terra dos Ursos pudesse se tornar um campo de batalha. Contanto que ele não fosse um idiota, não havia razão para o daimyo arriscar ficar. Mesmo que houvesse uma regra tácita sobre não machucar o daimyo durante conflitos, regras poderiam ser quebradas. E se alguém com desejo de morte decidisse ir atrás dele? Claro, assassinar um daimyo significaria a condenação de todo mundo shinobi, mas se uma pessoa não se importasse com sua própria vida, ela se importaria com as consequências? Especialmente depois dos eventos de alguns anos atrás, quando a Vila da Areia causou problemas na Terra dos Rios, deixando todos os daimyos de nações menores ansiosos. Eles pressionaram o daimyo da Terra do Vento, exigindo um pedido de desculpas do terceiro Kazekage, mas o Kazekage não se importou. A Vila de Areia estabeleceu um precedente perigoso, jogando os daimyos de todas as pequenas nações em um estado de paranoia. No momento em que sentiam que algo estava errado, eles fugiam para terras mais seguras, retornando somente quando a guerra terminava. Fugaku não estava apenas armando armadilhas e escondendo sentinelas em pontos estratégicos, ele também fez seu clã construir várias cabanas de madeira, até mesmo reservando uma especificamente para Takuya. A Anbu entregou alguns suprimentos médicos junto com os médicos. Os membros feridos do clã estão se recuperando bem, relatou Uchiha Mikoto. Nós também não vimos nenhum sinal do inimigo, exceto por um barco de reconhecimento da Vila da Névoa passando perto da costa hoje mais cedo. Eles não mostraram nenhuma intenção de desembarcar. Provavelmente ficaremos aqui na Terra dos Ursos por um tempo, disse Takuya. Sim, parece que vamos ficar aqui por algum tempo, Mikoto assentiu. Dada a importância estratégica da Terra dos Ursos, Orochimaru não teria deixado Takuya aqui se não fosse vital. Jogando um galho na fogueira, Takuya cruzou as pernas e disse, vamos esperar. A menos que a maré da guerra mude, não iremos a lugar nenhum tão cedo. A guerra entre as duas vilas já havia atingido um ponto febril. Ambos os lados lançaram ataques implacáveis um contra o outro. Um dia, as forças de Konoha atacariam as bases da Ilha da Névoa. No dia seguinte, os shinobi da Névoa se esgueirariam para o interior para assassinar os ninjas da Folha. Ficar na Terra dos Ursos ou retornar ao acampamento principal não fez muita diferença para Takuya. Na verdade, ficar aqui foi mais tranquilo. Sabendo que Takuya estava estacionado na Terra dos Ursos, Yagura não enviou tropas para lançar ataques frequentes. Ocasionalmente havia um navio de reconhecimento, mas eles nunca demoravam. Nas linhas de frente, as batalhas só ficavam mais intensas. De vez em quando, Orochimaru passava informações pela Anbu entregando suprimentos, mantendo Takuya informado dos acontecimentos. Os dias viraram semanas e nesse tempo, a vida tinha sido monótona para Takuya. Pelo menos, ele estava se aproximando de Mikoto. Afinal, sem mais nada para fazer além de treinar, Takuya preencheu as lacunas flertando com ela.
Para ser honesto, até os membros Uchiha se sentiam mais como se estivessem de férias do que em guerra. Contanto que não quebrassem nenhuma regra, Takuya os deixava fazer o que quisessem. Contanto que não causassem problemas ou dificultassem as coisas, e lutassem bem quando necessário, Takuya não se importava com como eles passavam seu tempo livre. Não era como se fossem uma grande unidade de centenas ou milhares, apenas algumas dezenas. Não precisa ficar tenso demais. Fugaku inicialmente queria ser mais rigoroso, mas sob a influência de Takuya, ele acabou cedendo. Se o líder deles estava tão relaxado, Fugaku não poderia apertar as rédeas. Isso só causaria descontentamento entre os membros do clã. Se Minato e Navaki soubessem que eu estava na Terra dos Ursos apenas treinando e comendo, eles provavelmente ficariam morrendo de inveja, brincou Takuya. PFFT. O comentário de Takuya fez Mikoto rir. Ela esfregou sua cintura fina, sentindo que tinha sido um pouco indulgente demais ultimamente. Quando essa missão acabasse, ela teria que treinar duro novamente. Ela não podia se dar ao luxo de se deixar levar. Mikoto já tinha visto isso acontecer antes. Konoichi outrora bela se deixando levar, abandonando seu treinamento e eventualmente, se transformando em alguém completamente diferente. Depois que isso aconteceu, voltar à forma era quase impossível. Takuya, você não está preocupado em ganhar peso comendo assim? Mikoto provocou. Takuya fez uma pausa no meio da mordida. Ele lançou a ela um olhar magoado. Mikoto, ainda estou crescendo. E além disso, meu regime de treinamento é intenso. Não tem como eu ganhar peso. Então não se preocupe com isso, Mikoto. No momento em que ele a provocava, Takuya parou de repente, olhando para o oceano. O acampamento deles foi montado no topo de uma montanha, dando a eles uma visão clara do mar. Aqueles com visão aguçada ou habilidades sensoriais podiam até mesmo detectar movimento ao longo da costa. Takuya viu vários navios se aproximando, todos ostentando a bandeira da Vila da Névoa. Terminando rapidamente o último pedaço de carne assada, Takuya suspirou. Achei que poderíamos relaxar um pouco mais, mas parece que o inimigo tem outros planos. Vou notificar o chefe do clã, Mikoto ofereceu, levantando-se. Takuya estendeu a mão e gentilmente a deteve. Não precisa. Ele já está a caminho. Capítulo 336. Um incômodo não uma ameaça. Antes que Takuya pudesse terminar de falar, Fugaku chegou ao topo da colina com o resto dos Uchiha. Takuya, é um navio de suprimentos da Vila da Névoa. Há muitos inimigos a bordo, pelo menos uma centena deles, e o chakra deles parece estranho. Sei? Yagura estava apenas enviando esses homens para a morte? Takuya estreitou os olhos, sentindo que algo estava errado. Yagura sabia que Takuya estava estacionado ali, e ele não enviaria pessoas apenas para serem massacradas. Então qual era o jogo dele? Yagura realmente achou que enviar 100 shinobi seria o suficiente para derrotá-lo? Vamos dar uma olhada. Em vez de perder tempo tentando adivinhar, Takuya decidiu que era melhor ver por si mesmo. Eles iriam se enfrentar eventualmente, então por que esperar? Os Uchiha se reuniram rapidamente e em minutos, cerca de 40 deles estavam seguindo Takuya em direção à costa. Em pouco tempo eles alcançaram o litoral. Conforme se aproximavam, Fugaku notou as marcações nos navios e sua expressão ficou sombria. É o clã Kaguya. Esses maníacos. Os Uchiha tinham a reputação de serem implacáveis e implacáveis em batalha, características que lhes renderam o apelido de loucos de outros clãs. Mas até mesmo os Uchiha chamarem os Kaguya de maníacos isso dizia muito. Ao contrário dos Uchiha, que eram apenas calejados pela batalha, os Kaguya eram legitimamente loucos. O clã Kaguya, hein? Isso pode ser interessante. Takuya não estava particularmente preocupado. Em vez disso, ele riu, aliviando a tensão. Não esperava que Yagura mandasse aqueles cabeças duras. Cabeças de osso? Alguns dos Uchiha deram olhares confusos para Takuya, mas depois de um momento eles entenderam e alguns riram. O estilo de luta bizarro do clã Kaguya, usando seus próprios ossos como armas, fez o apelido adequado. Isso é quase o mesmo para aqueles lunáticos, alguém comentou. Eles literalmente lutam com os próprios ossos. Se isso não os torna cabeças duras, não sei o que os torna. Ha. A risada se espalhou, quebrando a tensão. Até Fugaku, geralmente estoico, se viu sem saber como reagir. Fugaku acreditava que situações como essa exigiam foco sério, mas Takuya, à beira de uma grande batalha, estava fazendo piada sobre seus oponentes. À medida que as naves de transporte da Vila da Névoa se aproximavam, Takuya se virou para Fugaku, relembrando algo sobre a história do clã Kaguya. O líder do clã Kaguya tinha alguma história com os Uchiha, não tinha? Sim. Fugaku assentiu, cruzando os braços. Ele falou com orgulho. De volta ao período dos estados combatentes, os Kaguya eram um clã proeminente na Terra do Fogo, e eles eram parentes distantes dos Iga. Naqueles dias, os Iga até mantinham contato com eles. Mas durante aquela era caótica, a arrogância dos Kaguya levou à sua queda, eles irritaram tanto os Uchiha quanto os Senju. Quando unimos forças contra eles, eles ficaram devastados e tiveram que fugir da Terra do Fogo, eventualmente se estabelecendo na Terra da Água. Após a fundação das aldeias, eles se tornaram um dos clãs de linhagem na Terra da Água. Então eles intimidaram todo mundo até se envolverem com as pessoas erradas e serem espancados tão violentamente que tiveram que fugir. Os Senju e os Uzumaki eram parentes distantes, assim como os Iga e Kaguya. Parecia que os Iga sempre lutaram para manter seus primos imprudentes sob controle. O clã Kaguya era como cães loucos, sempre causando problemas. Eles atacavam um assentamento Uchiha um dia, então emboscavam uma caravana Senju no dia seguinte. Eles brigavam com quase todo mundo na Terra do Fogo, exceto os Iga, que de alguma forma conseguiam se dar bem com eles. Não era de se admirar que Uchiha e Senju tivessem deixado de lado sua rivalidade apenas para lidar com Kaguya. Exemplo clássico de jogue jogos idiotas e ganhe prêmios idiotas. Parecia que hoje seria uma batalha difícil. Os navios logo atracaram, e um grupo de shinobi vestidos com vestes cinzas com coques laterais estranhos e pele clara, desembarcaram.
Seus penteados característicos, as vestes cinzas, sua pele pálida fantasmagórica e os pontos vermelhos em suas testas, era inconfundível. Esses eram os guerreiros do clã Kaguya, conhecidos por seu frenesi de batalha enlouquecido. Ao vê-los marchar arrogantemente pela praia, Takuya perguntou, quase para si mesmo: os Iga alguma vez se casam com alguém do seu clã? Se eles eram tão próximos, eles já se casaram. E se o fizessem, quão cego alguém teria que ser para se casar com um membro desse clã de lunáticos? Com suas vestes feias, penteados bizarros e aqueles coques presos acima das orelhas, Takuya teve que resistir à vontade de cobrir os olhos. Os Kaguya eram uma monstruosidade, realmente dolorosos de se olhar. O senso de moda deles estava claramente além da compreensão da maioria das pessoas. Se Takuya tivesse parentes assim, ele provavelmente negaria que eles fossem parentes. Acho que houve alguns. Fugaku franziu a testa, tentando se lembrar dos registros do clã. A proibição dos Iga sobre casamentos mistos começou durante o final do período dos estados combatentes. O chefe do clã na época, Iga Tenin, era particularmente forte e estabeleceu essa regra. O clã Iga via Iga Tenin como uma fonte de orgulho. Os Iga conseguiram permanecer na Terra do Fogo sem serem atacados, tudo graças à força de Tenin. Ele era o segundo apenas para Uchiha Madara e Senju Hashirama, e foi por causa dele que o clã resistiu. O nome Iga Tenin não era único, era um título para o shinobi mais forte dos Iga. Depois que Konoha foi estabelecida, o último Iga Tenin faleceu, e o clã gradualmente enfraqueceu. Imagino que somente os Iga casariam suas filhas com aqueles esquisitos, disse Takuya, balançando a cabeça. Os Uchiha ficaram atordoados por um momento antes de cair na gargalhada. Desde que os Senju desapareceram, os Iga se viam como rivais dos Uchiha, pensando que poderiam tomar o lugar dos Senju. Os dois clãs nunca se deram bem. Ao ouvir o comentário de Takuya, eles não conseguiram deixar de rir. Não diga coisas assim, Mikoto disse suavemente, suas bochechas coradas. Ela achou engraçado também, mas puxou a manga de Takuya, lembrando: se essas palavras forem ditas e os Igas ouvirem, você estará em apuros. Parece que um figurão chegou, disse Takuya, apontando para os navios. Uma figura grande saltou de um dos barcos, um homem imponente com mais de 2 metros de altura. Ele era largo e musculoso, com o rosto coberto de linhas duras, junto com o penteado e a roupa bizarros de Kaguya. PFFT. Alguém não conseguiu conter o riso. O Kaguya já havia notado Takuya e os outros. A figura enorme era o chefe do clã Kaguya, Kaguya Mei. Com a Vila da Névoa em guerra com Konoha, não havia como os Kaguya ficarem de braços cruzados. Mas Yagura estava hesitante em mobilizá-los. Eles eram loucos, tão propensos a matar aliados quanto inimigos. Elas eram bombas relógio ambulantes. Foi por isso que Yagura levou tempo para mobilizá-los e enviá-los para a Terra dos Ursos para lidar com Takuya. Então, Yagami Takuya achava que ele era o cara? Tudo bem, Yagura jogaria um bando de maníacos nele. Eles podem não vencer, mas definitivamente o enojariam. Como um sapo sentado no seu pé. Ele não morde, mas é nojento. Os Kaguya esperavam tensão com os Uchiha, mas em vez disso, os Uchiha estavam rindo? O que estava acontecendo? Capítulo 337. Bombas de raios voam sem aviso. Os Uchiha estavam rindo, mas por quê? Kaguya Mei, com mais de 2 metros de altura, avançou em direção a eles, exalando uma presença avassaladora. Seus olhos, cheios de desejo de batalha e uma pitada de loucura, fixaram-se firmemente em Takuya. Achei que teria que caçar todos vocês na Terra dos Ursos, mas aqui estão vocês, vindo direto para mim. Isso é perfeito. Hehehe. Mei soltou uma risada sinistra, encarando Takuya de um jeito que fez sua pele arrepiar. Era como se um velho lascivo estivesse de olho em uma garota bonita. Hehehe. Os membros do clã Kaguya seguiram a deixa do líder, ecoando sua risada. Do que eles estão rindo? Perguntou um dos Uchiha. Quem sabe? Eles são os loucos, não nós, respondeu outro. Agora eram os Uchiha que estavam confusos. Do que diabos esses lunáticos estavam rindo? Droga! Parem de olhar, seus idiotas. Ninguém se sentiria confortável sendo encarado por mais de 100 loucos com olhos brilhando de loucura. Takuya não tinha ideia se era todo o clã Kaguya ou apenas uma parte deles, mas reunir 100 shinobi não era fácil para nenhum clã. Se todas essas pessoas morressem aqui hoje, seria um golpe enorme para os Kaguya. Mas os Kaguya se importavam? Nem um pouco. Eles só buscavam uma luta emocionante. Eles causaram uma quantidade considerável de problemas em sua busca pela batalha, a ponto de até mesmo as outras famílias da Vila da Névoa estarem fartas deles. Na história original, esses maníacos até mesmo planejaram uma rebelião contra o governo de Yagura. Diferentemente dos Uchiha, eles eram descarados sobre isso, discutindo abertamente como derrubar Yagura. Yagura finalmente se cansou e decidiu eliminá-los de vez, enviando suas forças para esmagá-los. Se você quer tanto morrer, eu vou fazer isso. E assim, o clã Kaguya foi exterminado, restando apenas Kimimaro, que eventualmente foi acolhido por Orochimaru. Kimimaro morreu mais tarde de sua doença de linhagem enquanto lutava contra Gaara. Contra Kimimaro em sua forma de arma de osso, a defesa absoluta de Gaara era como uma piada. Era facilmente quebrada. Se não fosse por Kimimaro sucumbir à sua doença, Gaara poderia ter encontrado um fim heróico naquele dia. Takuya formou uma bomba de raios cheia de chakra violento e crepitante. Com o movimento de seu pulso, ele a jogou em direção a Kaguya. Você gosta tanto de rir? Continue rindo. Vamos ver quanto tempo isso dura. No instante em que a bomba de raios apareceu, todos sentiram o perigo. Arrepios se espalharam pelo campo de batalha, até mesmo entre os Uchiha. Ninguém teve tempo de reagir até Takuya lançar a bomba de raios. Atenção!
A bomba surgiu do nada, dando a Mei quase nenhum tempo para desviar. Embora ele não tivesse medo de morrer, ele também não estava ansioso para testar o poder da bomba em seu próprio corpo. Alguns Kaguya tentaram se reunir e usar uma técnica defensiva, mas a velocidade da bomba de raios não lhes deu chance. Ninguém esperava que Takuya atacasse tão repentinamente, nem mesmo os Uchiha. Eles ainda estavam tentando descobrir por que os Kaguya estavam rindo, e então, num piscar de olhos, Takuya formou 2 bombas de raios e as lançou. As técnicas foram quase instantâneas. Bum! A praia explodiu em uma explosão enorme, com areia voando para todos os lados, misturando-se a pedaços de carne, órgãos e ossos, cair para trás. O raio da explosão era muito grande e Fugaku teve que ordenar que seus homens recuassem. Enquanto eles recuavam, ele não pôde deixar de olhar para Takuya, que permanecia de pé, imperturbável no centro de tudo. Jutsu instantâneo, hein? Não é de se espantar que até mesmo Anzo, o famoso salamander, estivesse cauteloso com Takuya. Isso era mais poderoso do que a maioria dos jutsus de classificação S, perigoso em um nível totalmente diferente. A maioria dos jutsus de rank S precisavam de selos de mão ou preparação. Mas Takuya, ele apenas carregou seu chakra e o deixou voar. A explosão ecoou junto com gritos de dor. A bomba de raios detonou perto deles. Apenas alguns conseguiram escapar. A maioria do clã Kaguya levou um golpe direto. Nenhum deles esperava que Takuya fizesse um ataque sem nem mesmo um aviso, um grande movimento logo de cara. Se Takuya pudesse descrever seus sentimentos em palavras, seriam: coma isso. E se pudesse, provavelmente teria usado a expressão distorcida de uma certa estrela pop para dar ênfase. 2 crateras permaneceram na areia, cheias de partes de corpos espalhadas. A área ao redor estava cheia de membros feridos do clã Kaguya. Em poucos instantes, mais de 1/3 de suas forças foram exterminadas, e muitos ficaram feridos. Devemos evitar conflitos com ele a todo custo. Caso contrário, os Uchiha estariam em apuros. Vendo o estado miserável do clã Kaguya, Fugaku lembrou-se de sua visão do futuro, e sua pálpebra tremeu incontrolavelmente. Esse cara era muito perigoso. Fugaku continuou se lembrando de que o Uchiha não podia se dar ao luxo de fazer de Takuya um inimigo. Felizmente, ele foi sábio o suficiente para atender a esse aviso em vez de agir como Danzo, que sempre viu eliminar Takuya como a solução para tudo. Caso contrário, os Uchiha definitivamente seriam arrastados para o desastre. Garoto, você me deixou bravo. Eles nem tinham começado a lutar propriamente, e já 1/3 de seus homens estavam caídos com muitos outros feridos. Os Kaguya morreram sem nem saber o que os atingiu. O rosto de Mei se contorceu em fúria. Ele parecia uma besta furiosa, seus olhos queimando de ódio. Desculpe por te chatear, mas estou me sentindo muito bem agora, Takuya respondeu, sorrindo. O que você vai fazer sobre isso? Ele honestamente não entendia de onde os Kaguya tiraram a coragem de encará-lo e rir daquele jeito. O que eles achavam que eram algum tipo de cultivador antigo? O último cara que olhou para ele daquele jeito já estava morto há muito tempo. Dança dos Salgueiros. Desconsiderando as mortes de seus membros do clã, Mei rugiu e avançou. Ossos brotaram de sua cabeça, mãos, cotovelos, ombros, costas, joelhos, dedos dos pés e calcanhares. Qualquer lugar que pudesse ser usado como arma. Uma arma ambulante. Nesse estado, os shinobi de Kaguya eram a ruína de qualquer usuário de taijutsu. Com espinhos cobrindo todo o corpo, chegar perto significava ser empalado. Ataque. Com seu líder indo atrás de Takuya, os Kaguya restantes miraram nos Uchiha. Eles fugiram enquanto atacavam, arrancando ossos ou deixando espinhos de ossos crescerem por todo o corpo. Eles pareciam monstros. Ataque. Diante desses maníacos, os Uchiha não vacilaram. Sob o comando de Fugaku, eles ativaram seu Sharingan, sacaram suas armas e enfrentaram o inimigo de frente. Até aqueles sem Sharingan se juntaram à luta. Homens loucos. Quando se tratava de batalha, os Uchiha eram os verdadeiros loucos. Nenhum inimigo jamais fez os Uchiha recuarem. E daí se eles eram especialistas em taijutsu? Não havia a mínima chance de os Uchiha lutarem nos termos deles. Capítulo 338. Este é o Susanoo de Yagami Takuya. Com as poderosas habilidades de reconhecimento do Sharingan, a destreza do taijutsu do clã Kaguya não passa de uma piada. Honestamente, mesmo que os membros do clã Kaguya fossem loucos, os Uchiha não os temeriam. Afinal, nem todos são tão formidáveis quanto Kimimaro. Mesmo que Kimimaro retornasse, ele não representaria necessariamente uma ameaça significativa aos Uchiha. Devido ao seu Kekkei Genkai único, o clã Kaguya nunca precisou estudar várias técnicas de combate ou aprimorar continuamente seu taijutsu. A habilidade deles de lutar usando apenas seu Kekkei Genkai foi suficiente para torná-los guerreiros poderosos. No entanto, é uma pena que todos os 10 membros do clã Kaguya que despertam seu Kekkei Genkai também sofram de uma doença de linhagem. Esta doença é incurável e só pode ser suprimida com medicamentos. Infelizmente, a disponibilidade deste medicamento tem diminuído constantemente. A batalha começou, e a praia se tornou um campo de batalha. Kaguya Mei fixou os olhos em Takuya. A julgar pelo número e comprimento dos espinhos ósseos saindo de seu corpo, estava claro que ele era poderoso. Sua força como um Jonin de elite era indiscutível. Se suas fraquezas fossem tratadas e seu estado mental normalizado, esse homem sem dúvida seria do nível Kage. Na verdade, a maioria dos shinobi de nível Kage não são significativamente mais fortes do que os Jonin de elite. O que diferencia os shinobi de nível Kage são suas fraquezas mínimas. Eles podem lidar com vários tipos de batalhas e enfrentar diferentes inimigos com facilidade.
Se essas fraquezas forem corrigidas, os Jonin de elite podem ser classificados como de nível Kage. Clang, clang, clang. Duas figuras, uma alta e outra baixa, lutavam continuamente, ouvindo o som de armas e espinhos de ossos colidindo enquanto fragmentos de ossos quebrados caíam no chão. Calmamente, Takuya agarrou a espada Raijin e desviou os ataques de Kaguya-mei. Após uma rodada de combate, a maioria dos espinhos afiados de ossos que cobriam o corpo de Mei foram cortados pela espada Raijin. A espada Raijin sem chakra era apenas uma peça decorativa. Infundida com chakra de relâmpago feroz, ela se tornou uma arma divina. Quanto mais forte for o portador, mais formidável a espada Raijin se torna. Não importa o quão resistentes os ossos sejam, eles ainda são ossos. Esses espinhos não conseguiram suportar a afiação da espada Raijin e foram cortados, caindo no chão. Balas de perfuração de 10 dedos. Mei saltou no ar, dobrando seu corpo enorme e musculoso em um ângulo impossível. Era difícil acreditar que um homem tão grande pudesse executar uma manobra de nível tão alto, especialmente no ar. Suas mãos e pés estavam apontados para Takuya. Balas de osso, tão afiadas quanto projéteis de verdade, foram disparadas, envolvendo Takuya. Estilo relâmpago, corte trovejante. Os raios ao redor da espada Raijin se intensificaram. O chakra violento estendeu o brilho da espada enquanto ela cortava para baixo. Quando a lâmina de luz cortou, as balas de osso se despedaçaram no ar, espalhando-se pelo chão. Bom! Duas pegadas profundas foram deixadas no chão enquanto a figura de Takuya desaparecia, deixando apenas uma imagem residual. Ele reapareceu ao lado de Mei, empurrando a espada Raijin em direção ao seu coração. Ei! Escudo de osso. Mei riu enquanto permitia que a espada Raijin o atingisse. No momento em que atingiu, uma espessa camada de osso cobriu seu peito, bloqueando o fio da espada. Rachadura. Depois de perfurar 2 camadas de osso, a espada Raijin foi interrompida. Quequeque. Morra, pirralho. Dança do Larício. A espada Raijin estava presa, travada no lugar pelo osso de Mei. Novos espinhos de osso emergiram quando Mei torceu seu corpo, mirando perfurar Takuya com múltiplas perfurações e destruir a espada. Esta arma foi um presente de Tsunade. Você quer destruí-la? O rosto de Takuya escureceu, o Sharingan de 3 Tomoe girando rapidamente. Você vai dançar? Devo tocar uma música para você? Um braço esquelético preto desceu em direção a Mei. Ele parou, atordoado ao ver o braço descendo em alta velocidade. O céu escureceu. O que era essa coisa? Ossos? Bom. A praia tremeu com o impacto. Mei gritou enquanto era lançado voando. Os espinhos de osso em seu corpo se despedaçaram. Até mesmo seu escudo de osso rachou. A espada Raijin emergiu intacta, recuperada por Takuya. O que é aquilo? A reviravolta repentina dos eventos fez tudo parar. Até o Uchiha Fugaku, que havia ativado seu Mangekyou Sharingan, estava olhando para a figura esquelética ao redor de Takuya com espanto. E o braço enorme que derrubou Mei. Os olhos do Sr. Takuya. Todos sabiam que Takuya tinha sangue Uchiha, mas foram atraídos pela estrutura esquelética negra ao redor dele e avistaram seu Sharingan único. O que é isso? O especialista em manipulação óssea, agora ferido por osso, estava caído no chão, atordoado. Ele nem se preocupou em recolocar seus espinhos quebrados, encarando em choque Takuya cercado pela armadura esquelética. Este é o Susanoo! Mei gritou de repente alarmado. Embora não fosse estranho ao clã Kaguya, o Susanoo era temido. Uma vez foi o Uchiha Madara empunhando Susanoo que os expulsou da Terra do Fogo. Essa história dolorosa era bem conhecida por todos os chefes do clã Kaguya, e foi por isso que Mei reconheceu Susanoo em meio à confusão de todos os outros. Os outros ninjas Kaguya ficaram confusos, até mesmo os próprios Uchiha não compreenderam completamente. Eles só notaram que o Sharingan de Takuya havia mudado. Ele evoluiu de um 3 Tomoe para um intrincado design de catavento em forma de gancho, com bordas de gancho conectadas por círculos ondulados, significando a singularidade desses olhos. Nada mal. Takuya checou a espada Raijin. Ele não esperava que a arma chegasse tão perto da destruição. Ele havia subestimado a dureza dos ossos de Mei. Um ataque que ele pensou que seria decisivo foi bloqueado. A espada Raijin travou e quase quebrou. Felizmente, sua reação rápida o salvou. Ele não podia deixar a espada, um presente de Tsunade mesmo que obtido de uma aposta perdida, ser destruída. Os ossos pretos que envolviam Takuya cresceram, formando um esqueleto completo, com 2 mãos agora no lugar. Já que você, Kaguya, gosta de brincar com ossos, eu vou brincar com você. Não é bom. Os olhos de Mei se arregalaram enquanto ele rolava para longe. No momento seguinte, o punho do Susanoo acertou o chão. Uma cratera profunda se formou, cercada por rachaduras, como se uma teia de aranha gigante tivesse sido desenhada na terra. Bom. Os punhos do Susanoo desceram repetidamente, forçando Mei a fugir em desordem. Yagami Takuya, não seja tão arrogante. Mas a única resposta foi outro punho negro gigante. Takuya não se incomodou com palavras, ações falavam por si. Você gosta de brincar com ossos? Você quer quebrar minha arma? Tente quebrar o Susanoo. Arrogante? Sim. Opressivo? Absolutamente. E o que Mei poderia fazer a respeito? Matar. Uchiha Fugaku, tendo recuperado sua compostura, liderou seus membros do clã na retomada da batalha com os ninjas Kaguya. Ele não esperava que Takuya revelasse seu Mangekyou Sharingan agora, ou usasse Susanoo com tanta facilidade. Claramente Takuya havia praticado em segredo. Ele não temia o custo de usar seus olhos? Fugaku, tendo acabado de despertar seu próprio Mangekyou, estava muito ciente de... Capítulo 339. Não é que você tenha diminuído a velocidade, é que minha velocidade de ataque aumentou. Naquele momento sua visão no olho esquerdo estava ligeiramente turva, o preço de usar o olho esquerdo para prever o futuro. A parte realmente assustadora não foi o consumo de chakra, mas o fato de que o poder ocular consumido não foi reposto. A principal diferença entre o Mangekyou Sharingan e o Mangekyou Sharingan Eterno não está apenas na força.
A chave está no fato de que o Mangekyou eterno recupera o poder ocular lentamente ao longo do tempo. O Mangekyou, por outro lado, não. A menos que se transplantem as células de Senju Hashirama ou Zetsu branco. Caso contrário, quanto mais for usado, mais rápido a pessoa ficará cega. Uchiha Madara certa vez ficou cego devido ao uso excessivo do Mangekyou, e na história original, Itachi também usou bastante seu Mangekyou. Felizmente, ele conseguiu se conter, então a perda de poder ocular não foi rápida. Mas então havia Sasuke. Ele não apenas superou Itachi em arrogância, mas até Madara ficaria impressionado. Quando seu Sharingan de 3 Tomoe evoluiu para o Mangekyou sob a provocação de Uchiha Obito, ele tentou capturar Killer B, o Jinchuriki do 8 caudas, apenas para voltar com um único tentáculo. Então, num ato de audácia, ele interrompeu a reunião dos 5 Kages, apenas para ser espancado tão violentamente que nem seus pais o reconheceram. Se não fosse pelas repetidas intervenções de Uchiha Obito, Sasuke teria tido sorte de sobreviver. O momento mais risível foi quando ele quase perdeu para Danzo, mesmo com o Mangekyou. É por isso que, apesar das demonstrações selvagens de poder de Sasuke, Takuya nunca entendeu por que ele se achava tão invencível. A verdade era evidente, Sasuke ainda era Sasuke. Mesmo depois de ganhar o Eternal Mangekyou, parecia que sua força havia estagnado, enfraquecendo-se constantemente. Quando confrontado com Tobirama Senju restrito, ele reagiu como se estivesse enfrentando o inimigo mais formidável. Uchiha Madara, empunhando o Mangekyou eterno, poderia facilmente esmagar Tobirama, enquanto Sasuke, com os mesmos olhos, congelou de medo. Morra, pirralho! Levado ao desespero por Takuya, Kaguya Mei rugiu e liberou seu movimento final. Shikutsumi Aku, dança da muda de Samambaia. Kekek. Ha 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 ha. Você vai morrer, você vai morrer. Mei parecia ter enlouquecido, com sangue preto escorrendo de sua boca e seus olhos esbugalhados enquanto ele gritava loucamente. A doença de sua linhagem parecia ter piorado. Parecia que usar a dança da muda de Samambaia teve um grande custo para o clã Kaguya, exacerbando sua aflição hereditária. Com os braços cruzados sobre o peito, Takuya observou calmamente, completamente imperturbável pela exibição de Omei. A onda de chakra fez com que a estrutura esquelética do seu Susanoo mudasse. Mais e mais ossos foram se formando, completando Susanoo com camadas semelhantes a músculos e finalmente uma armadura espessa. Takuya não precisava ativar completamente seu Susanoo, não era necessário. Uma forma blindada e madura era mais que suficiente para derrotar Omei. As mãos enormes do Susanoo bateram no chão. Bum! Os espinhos afiados de osso, brotando como brotos de bambu após uma chuva de primavera, foram quebrados um por um. Nenhum único espinho conseguiu chegar ao alcance de Takuya. O fato de que os espinhos de osso irromperam do chão funcionou a favor de Takuya. Se eles viessem de outras direções, ele não teria se incomodado em se mover. Afinal, por mais poderosos que fossem, eles não conseguiam penetrar na defesa do Susanoo maduro. Diferentemente do Susanoo comum, o de Takuya possuía apenas uma arma, e não era uma lâmina típica. Talvez devido às habilidades únicas de seu Mangekyou, seu Susanoo não era apenas preto, mas empunhava uma arma semelhante à lança de um cavaleiro ocidental. Meu Deus! Nesse momento todos os combatentes pararam, olhando para os inúmeros espinhos e o gigante colossal no meio deles com suas mentes zumbindo. Os Uchiha estavam pensando. A Kekkei Genkai do clã Kaguya é tão poderosa? Os Kaguya estavam se perguntando. Por que o movimento final do líder do clã não conseguiu matá-lo? Acabou. Takuya, envolto no Susanoo, levantou seu braço. A mão do gigante agarrou a lança do cavaleiro e a empurrou em direção ao atordoado Mei. Líder do clã, cuidado. Desviar. Um coro de gritos alarmados soou quando Mei saiu de seu torpor. Ele sentiu uma intenção assassina avassaladora e instintivamente saltou para trás para fugir. Mas, enquanto se movia, de repente ele sentiu como se o tempo tivesse parado. Não é ruim, tem reflexos rápidos, mas é inútil. O olho esquerdo de Takuya girou rapidamente. A lança do cavaleiro, errando seu golpe inicial, mudou para um golpe para baixo, esmagando o agora lento Mei. Takuya ativou a habilidade do olho esquerdo de seu Mangekyou sem hesitação. Não foi tão milagroso quanto Kamui ou tão assustador quanto Kotomatsukami. Simplesmente acelerou sua própria velocidade de ataque. Diferentemente das habilidades chamativas e complicadas vistas na história original, o poder Mangekyou do olho esquerdo de Takuya era direto, acelerava seus ataques. Os olhos de Mei se arregalaram enquanto ele observava a sombra da lança negra descer. Suas pupilas se contraíram. Ele não conseguia entender por que seus movimentos tinham diminuído. O que Mei não percebeu foi que seus reflexos não tinham diminuído. O ataque de Takuya tinha se tornado mais rápido. O que parecia uma habilidade simples estava longe de ser nada impressionante. Era capaz de neutralizar vários poderes complexos. Ele poderia derrotar o imprevisível Kamui e superar o teletransporte do deus voador do trovão. Na batalha, a velocidade é imbatível. Nos jogos, maior velocidade significa acertar o primeiro golpe, levando a combos estendidos. Na realidade, essa vantagem é ampliada exponencialmente. Takuya estava confiante. Se Uchiha Obito ousasse usar Kamui na sua frente, ele o teria perfurado com múltiplos golpes em um instante. A mesma lógica se aplica ao deus do trovão voador. Se ele pudesse atacar várias vezes num piscar de olhos, mais rápido do que o oponente poderia reagir, quem ousaria se teletransportar para perto dele? Bom, um estrondo alto se seguiu quando Mei foi esmagado na areia, deixando uma cratera em forma humana. Sua figura não era mais visível de cima. Então, você gosta de brincar com ossos? E mirar na minha arma? Vou deixar você brincar o quanto quiser. Controlando Susanoo, Takuya golpeou Mei com a lança repetidamente, xingando enquanto fazia isso. Após mais de uma dúzia de golpes, uma enorme cratera se formou no chão. Mei estava lá dentro, com os ossos quebrados, quase inconsciente. Só então Takuya parou. Foi então que ele percebeu que a batalha havia terminado.
Todos pararam, olhando para o imponente gigante negro diante deles. Os Kaguya estavam cheios de terror, enquanto os Uchiha eram uma mistura de espanto, excitação e fervor. Sim, fervor, porque eles sabiam o que esse gigante negro representava. O poder concedido pelo seu sangue Uchiha. Provou que até os loucos podiam sentir medo. Diante do poder avassalador do Susanoo, os guerreiros Kaguya sentiram um pavor genuíno. Afinal, seu líder mais forte estava agora imóvel na cratera. Capítulo 340. A lâmina revelada, não há necessidade de se conter. Enquanto todos ainda estavam em choque, a lança do cavaleiro segurada por Susanoo avançou. Com o som de vários gritos e ossos quebrando, alguns membros do clã Kaguya foram lançados voando. Matar. Isso fez com que os membros Uchiha voltassem à razão. Não era hora de ficar apenas observando, era guerra. Eles avançaram contra o inimigo com altos gritos de guerra. Uma nova rodada de luta começou. A diferença agora era que o moral de Uchiha estava em alta, enquanto de Kaguya havia despencado. O clã antes feroz não conseguia mais manter sua ferocidade. Diante de uma força esmagadora, todos os seus esforços foram em vão. Após uma simples limpeza do campo de batalha, Takuya desativou Susanoo e não continuou atacando, deixando os inimigos restantes para os Uchiha lidarem. Kaguya Mei estava meio morto, e com alguns dos Jounin especificamente eliminados por Takuya, os ninjas Kaguya restantes não tiveram chance contra os Uchiha. Uma batalha unilateral se seguiu. Os Uchiha só precisavam fazer uma coisa simples: perseguir seus inimigos aterrorizados. Por que sinto que seus olhos estão um pouco diferentes? Uchiha Fugaku não se juntou à perseguição. Em vez disso, ele ficou para trás, olhando para Takuya com desconfiança. Ele também tinha um Mangekyo Sharingan, mas de alguma forma ele sentia que seu Mangekyo e o de Takuya não estavam no mesmo nível. Era só sua imaginação? E usando Susanoo dessa forma, Takuya não estava preocupado com a pressão sobre sua visão? O próprio Uchiha Fugaku ainda não dominava o Susanoo, além de querer mantê-lo escondido e evitar que outros soubessem que ele havia despertado o Mangekyo. O custo de usar o Susanoo era bem alto, com um esforço significativo na visão. Claro, o meu é o Eternal Mangekyo, enquanto o seu é apenas um Mangekyo comum. Como eles podem ser iguais? O Sharingan reflete o coração. Sua forma e habilidades mudam com base nos pensamentos internos de seu portador. Até mesmo a cor, aparência e armas do Susanoo variam por causa disso. Você, como líder do clã Uchiha, não precisa que eu explique isso, certo? É assim mesmo. O rosto de Uchiha Fugaku ficou levemente vermelho e ele mudou rapidamente de assunto. Então, o que acontece com a sua visão? Fugaku realmente queria perguntar. Você não tem medo de ficar cego? Ele decidiu mudar sua formulação para algo menos direto. Ele queria aprender tudo sobre o Mangekyo Sharingan. Seu conhecimento sobre ele ainda era limitado. Está tudo bem. A tensão é bem menor do que a que você sente ao usar seu olho para ver eventos futuros. Contanto que seja controlado dentro de certos limites, não é muito severo. O uso excessivo sem restrição, no entanto, levará à exaustão excessiva. Cansaço nos olhos? Essa tensão pode ser recuperada gradualmente. Eu sou Yagami Takuya, não você, Uchiha Fugaku. Você é quem deve ter cuidado. Caso contrário, temo que você nem verá seu filho crescer antes de ficar cego. Takuya teve que admitir que ficou impressionado com a decisão de Fugaku de usar seu Mangekyo para ver o futuro. Tal poder era, sem dúvida, impressionante, mas também significava um custo significativo. O Mangekyo não é um Mangekyo eterno, e repor a visão perdida é incrivelmente difícil. E ainda assim Fugaku se apressou em usá-lo. Parecia que a inclinação de Sasuke para um comportamento imprudente não era inteiramente culpa dele, afinal, os genes vieram de Uchiha Fugaku. Esse fardo não poderia ser atribuído somente a Indra. É assim mesmo. Fugaku ponderou por um momento antes de perguntar. Então, sobre seus olhos. Suas perguntas não estão se tornando um pouco intrusivas? Takuya olhou para ele. Vendo o olhar de advertência de Takuya, Fugaku finalmente se acalmou. Com a batalha chegando ao fim, os Uchiha perderam 6 membros e outros 13 ficaram feridos, mas saíram vitoriosos. Tais baixas eram inevitáveis. Ao enfrentar um grupo de pessoas dispostas a lutar até a morte, até os ninjas dos Uchiha estavam sujeitos a perder a compostura. Se Takuya não tivesse eliminado muitos inimigos, o número de baixas teria sido maior. Como de costume, os corpos dos mortos foram recolhidos e selados em pergaminhos para sepultamento quando retornassem à aldeia. Os feridos receberam tratamento, enquanto outros descansaram ou ficaram de guarda. As baixas desta batalha são bastante significativas. Uchiha Mikoto estava com o coração pesado. Embora isso fosse uma vitória, as mortes dos membros de seu clã a entristeciam. Takuya abraçou Mikoto e a confortou suavemente. Este já é um bom resultado. Não existe guerra sem derramamento de sangue. Eu sei, só me sinto desconfortável. Mikoto explicou. Apesar de seu comportamento gentil, Mikoto era uma lutadora formidável no campo de batalha, com uma grande contagem de corpos. Eu entendo. As pessoas são criaturas sociais, e esses eram os membros do clã dela, afinal. Com sua personalidade, era natural que Mikoto sentisse tristeza quando eles caíam em batalha. Takuya assentiu e então a lembrou. Assim que tudo estiver resolvido, solte o falcão mensageiro e envie o relatório de volta ao acampamento. Vamos ver quais ordens vêm a seguir. Se quisermos manter esta posição, reforços serão necessários. A maioria dos sobreviventes ficou ferida. Se nenhum reforço chegasse, Takuya não teria escrúpulos em questionar o julgamento de Orochimaru. Você pode me pressionar bastante, mas não me trate como um velho burro de carga. Esse é o meu limite. Ao ouvir isso, Mikoto pareceu um pouco hesitante. Mas para o relatório, apenas escreva com sinceridade. Depois de dizer isso, Takuya fechou os olhos e recostou-se na cadeira. Certa vez, ele teve que esconder seu Mangekyo como um trunfo. Agora, não havia necessidade. Mesmo que os superiores ainda fossem uma ameaça, Takuya não os levaria a sério. O tempo de cautela havia passado. Agora ele não tinha mais medo das intrigas deles. Tudo bem.
Como Takuya não se importava em revelar o Mangekyou, Mikoto parou de pensar nisso. Ela se levantou para escrever o relatório e prepará-lo para o acampamento para ver como Orochimaru responderia. Logo, o falcão mensageiro decolou, carregando o pergaminho em direção ao acampamento na costa. O acampamento na costa ainda estava movimentado como sempre, com ninjas indo e vindo em várias missões. Equipes de patrulha e reconhecimento frequentemente saíam, e os feridos eram trazidos para tratamento, enquanto outros retornavam com os corpos de seus companheiros mortos. O centro de comando era a parte mais movimentada do acampamento. Como comandante, Orochimaru cuidava pessoalmente de todos os assuntos do acampamento. Jiraiya, aquele canalha. Ele disse que ficaria na terra dos redemoinhos e não deu um único passo para fora. O pensamento de Jiraiya fez Orochimaru querer xingar. Aquele idiota nem se deu ao trabalho de ajudar um pouco. O grande volume de atividades diárias era avassalador, e até mesmo um caçador de glória como Orochimaru se viu lutando para acompanhar ao longo do tempo. Senhor, um pergaminho da direção da Terra dos Ursos. Orochimaru imediatamente largou os documentos que estava lendo, decifrou o código no pergaminho e o leu rapidamente. Yagura ousa jogar esse jogo, hein? Lendo o começo e percebendo que Yagura havia enviado o clã Kaguya para causar problemas para Takuya na Terra dos Ursos. Orochimaru sabia que Yagura estava prestes a atirar no próprio pé. Com Takuya e várias dezenas de membros do Uchiha ali, mesmo que fossem poucos em número, eles não eram algo que o clã Kaguya poderia desafiar. Parecia que as notícias eram boas. Vendo o leve sorriso de Orochimaru e ouvindo sua risada, Nara Shikaku, que exibia olheiras, finalmente relaxou. Ele estava preocupado que pudesse haver más notícias da Terra dos Ursos, o que causaria grandes problemas.